Estava conversando com a professora Andréa, que eu Boa tarde, gente. pouco a conheço, mas tive a oportunidade do outro dia, a gente almoçou perto e trocou ideia. E eu percebi uma vibe super boa, assim. E eu falei, Vitor, ajuda um pouco a gente na apresentação da professora, que foi quem convidou e conhece um pouco mais a gente. Ele mandou algumas palavras aqui, né? A professora Andréa Thompson, tá? Thompson da Poian. Da Poian. É, que é o nome que eu uso mais. Da Poian? Em publicação, né? É. Tem graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Química Biológica pela FRJ. É professora do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade e possui grande reconhecimento na área. Sobretudo, a Andréa faz parte de um grupo de pouquíssimos colegas no Brasil e consegue congregar a produção de pesquisa de excelência na sua área com uma sensibilidade legítima sobre o ensino com ações relevantes em formação de professores nessa área. Então, é justamente isso que nos interessa aqui, porque é um olhar de quem fez produção na pesquisa e atua com formação docente, mesmo enquanto pesquisadora na área de ciências biológicas. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Não está aqui hoje por uma impossibilidade pessoal, mas estamos muito alegres com a sua presença, tá? Boa tarde, pessoal. Então, como eles me apresentaram, claro que a apresentação estava muito... Acho que vai gerar uma expectativa que eu talvez não corresponda, porque eu estava aqui falando com o Fábio quando eu cheguei, que para mim é um desafio, porque realmente eu sou uma bioquímica. Falar de ensino já não é muito a minha área de atuação, quanto mais para matemáticos, isso aí nem sei o que vai ser, mas vamos ver o que vai dar isso aí. Então, até fiz um slide inicial aqui para me apresentar, só para vocês terem uma ideia que, na verdade, o que eu trabalho majoritariamente no meu dia a dia de cientista é com a bioquímica da infecção viral. Então, eu trabalho com vários aspectos dos vírus, eu não vou falar o que são essas coisas aí, mas só para vocês terem uma ideia. E isso, na verdade, é o que eu faço a maior parte do meu tempo. Então, estudar lá como é que um vírus infecta uma célula, o que isso causa naquela célula, o que isso tem a ver com a doença. Mas, uma parte do meu tempo eu também gasto, porque eu acho importante, eu vou já falar por que eu me motivei para trabalhar com educação em ciências. Então, uma parte do meu tempo eu me dedico a isso e tem uma pequena parte da minha produção que está associada, então, a isso, seja pesquisa científica em educação, informação relacionada mais a ensino de ciências e também produção de material didático para professores ou alunos da educação básica e numa maior parte para a graduação, que é onde eu mais atuo, né? Então, como eu disse, eu sou uma bioquímica, então eu nem atuo na licenciatura, então a formação de professores na minha prática, vamos dizer, do meu dia a dia natural, está longe. Eu dou aula de bioquímica para a graduação. E aí, o que me motivou, então, a ir trabalhar com educação básica, que é uma parte do que eu faço e é o que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é o que tem mais a ver com vocês, né? Eu não vou aqui falar da minha pesquisa de bioquímica. O que me motivou, dentre as várias coisas, a gente mora aqui, a gente sabe dos problemas que a educação tem, mas eu, com a minha visão de cientista, o que mais me motiva é ver esse contraste que existe aqui no nosso país, né? Que enquanto eu faço parte lá daquele parte de lá do slide que mostra como a produção científica do país aumentou nas últimas décadas, né? Medido ali por publicação, ou por formação de mestre, formação de doutor, tudo isso veio crescendo no Brasil de uma forma bastante significativa nos últimos tempos. E o Brasil em relação ao mundo também, se a gente faz a relação ali. E enquanto a gente tem esse cenário ali na parte de pesquisa e de ciência, de produção científica, que é onde eu me enquadro majoritariamente, se a gente olha a educação, que vocês sabem muito bem, melhor do que eu, nada melhora por anos e anos que se passam, né? E a gente tem feito inúmeros esforços. Vocês trabalharem em ensino de matemática significa um esforço, mas a gente continua vendo que é muito difícil, né? E aqui um exemplo do ensino de ciências, que é do que eu vou falar mais, que é a minha área. O PISA, a gente continua lá nas últimas posições, como tem estado nas avaliações que vêm sendo feitas ao longo dos anos. Então eu penso, como eu, que sou uma cientista de todo lado de lá, que fui favorecida com esse quadro favorável que existe no país, como eu posso contribuir com a minha formação e com o que eu tenho de bagagem para
ajudar, contribuir para melhorar esse outro lado aqui. E aí, claro que o problema da educação do Brasil é super complexo, são vários fatores que contribuem para a gente continuar na situação que está, mas dentro da perspectiva de um cientista, um deles que a gente olha, que a gente pode pensar quando a gente fala do ensino de ciências, é o que eu represento por esse esqueminha aqui, essa figura aqui que eu fiz, que é que para a gente estudar ciências, a gente tem que entender ciências. Para um aluno realmente compreender e ser crítico com relação à ciência, ele tem que entender como é que a ciência é construída, como é que aquele conhecimento que ele na escola lá está vendo no livro só, como é que aquilo foi gerado, que não é uma verdade que caiu lá dentro do livro, como muitas vezes é o que se pensa. Então, a produção do conhecimento, quer dizer, como é que aquelas ideias, aqueles conceitos que são construídos, são gerados, e o que acontece até eles chegarem no livro, na informação que chega no aluno, isso está muito separado do aluno e do professor na escola. Então, muitas vezes o professor, na licenciatura em biologia, por exemplo, que é o que está um pouco mais perto de mim, ele pode fazer uma licenciatura inteira em biologia e nunca ter ido a um laboratório e visto como é que você faz a construção de um conceito que está lá no livro que ele estuda e que ele vai ensinar para o aluno. Então a produção do conhecimento está muito, muito longe do professor e mais longe ainda do aluno, que só tem acesso realmente ao livro, e ao professor que está reproduzindo o livro. Então, nós cientistas, estando do lado de lá, uma das coisas que a gente pode fazer, que eu considero importante, que é o foco do que eu vou mostrar para vocês, que são as minhas iniciativas, é tentar quebrar essa barreira aqui que separa a produção do conhecimento do ensino do conhecimento científico. Então, isso aqui é para resumir que todas as iniciativas que eu vou mostrar, algumas para vocês, que a gente faz com diferentes níveis, né, com professor, com aluno de ensino médio, com aluno criança, todas essas iniciativas têm como pano de fundo essa intenção de aproximar a produção do conhecimento em si com o que se aprende de ciências, tá? Então eu vou mostrar eu separei em 3 exemplos de coisas que eu tenho feito nesse sentido, 3 estratégias para quebrar, para ultrapassar essa barreira aí que existe. Então, uma delas eu vou mostrar uma disciplina que eu venho oferecendo já há bastante tempo, já teve várias edições, ou para professores ou para licenciandos de biologia. E é uma disciplina que pode ser algumas vezes oferecida no mestrado profissional de ensino de biologia. Já ofereci para licenciandos como uma disciplina eletiva, já ofereci como um curso de extensão para professores, mas ela tem o mesmo formato e ela está relacionada com, como eu vou mostrar já, com alguns assuntos que estão próximos, que tem bioquímica contido, né, dentro do currículo escolar. O outro exemplo que eu vou mostrar são os cursos de duração oferecidos para alunos da educação básica, e eu vou dar 2 exemplos para alunos mais do ensino médio, do segundo segmento do fundamental e do médio, e um outro exemplo para crianças bem pequenas. E por último, eu vou falar rapidamente da proposta do Prof. Bio. Vocês sabem o Prof. Mate, todos os profs que agora já existem aí, e a construção do Prof. Bio, que só vai começar agora no segundo semestre desse ano, ela foi toda construída em cima dessas. Eu participei da elaboração da proposta do curso e ela foi construída muito em cima dessas experiências aqui que eu vou mostrar antes para vocês. Então, no final, só vou comentar, mostrar rapidamente a estrutura, como está desenhado o Prof. Bio, para vocês verem esse exemplo também, que vocês conhecem um outro prof, e vocês vão poder pensar, olhar isso criticamente. Então, todas essas estratégias, elas elas nasceram, né, de uma inspiração que fez parte da minha formação, porque eu fiz meu doutorado no Instituto de Bioquímica Médica, que na época era o Departamento de Bioquímica Médica, que é aqui no CCS, aqui da UFRJ, e o professor titular que é desse departamento, quando eu comecei a estudar, a fazer meu doutorado lá, na verdade até antes do doutorado, quando eu fiz iniciação científica lá, ele era uma pessoa muito inquieta com essas questões de educação,
educação, e ele desde 85, quer dizer, há muito tempo atrás, né, mais de quantos anos, 30 e poucos anos atrás, ele começou a oferecer uns cursos de férias para alunos e professores da educação básica. E esses cursos tinham como principais objetivos essa questão que eu mostrei antes, permitir que esses alunos e esses professores vivenciassem de fato a metodologia científica e fossem capazes de perceber como é que o conhecimento científico era construído numa vivência ali de uma semana, que era um curso de férias, onde isso era apresentado a eles de uma forma que eu vou mostrar já para vocês. Então, eles eram experimentais e oferecidos para esses alunos ou professores de educação básica desde 85. E eu fiz a minha formação, então, na pós-graduação toda, embora fosse uma formação em termodinâmica de proteínas dos vírus, eu fiz num ambiente onde eu vivenciava essa presença desses alunos, desses professores e o oferecimento desses cursos, dos quais eu passei a participar um tempo depois. Então, isso foi presente na minha formação enquanto cientista, e isso certamente me inspirou nas coisas que eu faço hoje nessa área de educação e ciências. Então, eu vou começar com essa disciplina, e aí, na verdade, eu vou aproveitar e apontar qual é a relação disso com esses cursos que existiam antigamente lá na bioquímica. Então, vou começar com essa disciplina para professores. Como eu falei, ela aborda os temas mais próximos da bioquímica que estão no currículo escolar, porque não tem bioquímica no currículo escolar, tem biologia. Biologia é um assunto super amplo, que tem vários aspectos dentro da biologia, e a bioquímica está presente em alguns deles. Então, o que é mais presente no currículo escolar em relação às transformações, o que é a bioquímica, né? A química da vida, como é que aquelas transformações de moléculas nos seres vivos acontecem. E os processos mais estudados no currículo do ensino médio têm a ver com esse tema geral aqui que eu chamei desse jeito, que chama transformação de energia nos seres vivos, que na verdade é como os seres vivos pegam a energia do ambiente e transformam para fazer suas próprias atividades. E existem processos diferentes pelos quais isso é feito dentro de um organismo, e a gente pode dividir nesses três aí processos, que é a fermentação, a fotossíntese e a respiração celular, que acontecem, que são ensinadas na escola. Então, eu não vou entrar nesses conteúdos, nada disso, mas mostrar os exemplos de como a gente aborda esses tópicos com os professores nessa disciplina ou nesse curso de formação de professores que a gente oferece. Então, eu vou mostrar o curso que a gente já ofereceu em diferentes ambientes. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos. Um mestrado profissional para a formação científica de professores que existia no Polo de Xerém, aqui da UFRJ. Uma licenciatura em Biologia que é oferecida pela UFPA, lá no Pará, numa cidade chamada Oriximiná, que depois eu mostro mais sobre ela para vocês. E outros licenciandos na Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica em Santarém, que é um outro município lá do Pará. Eu vi ali, aqueles lugares ali, é onde são oferecidos esses mestrados? É onde eu já ofereci, porque na verdade eu tenho isso é uma iniciativa particular que eu incluo dentro de um projeto que está em curso, ou porque eu, por exemplo, esse mestrado por um tempo eu atuei nele, então era a disciplina que eu oferecia de bioquímica, eu transformei nisso, em vez de oferecer uma disciplina formal de bioquímica. Outras coisas, eu tinha uns projetos que eu fazia no Pará, como eu vou mostrar para vocês a outra parte da apresentação. Então, eu aproveitei e ofereci isso para os professores e licenciandos de lá. Então, eu vou adequando as minhas possibilidades, né? Mas aí, geralmente, quando eu faço isso nesses dois lugares do Pará, eu credenciei como uma disciplina eletiva lá para esses licenciandos. Não, para os licenciandos em biologia. Porque a ideia é o de Xerém, que é um mestrado. Então, são os professores de biologia que estão fazendo esse mestrado. Os outros são licenciados, são professores de formação, que no fundo vão ser professores de biologia muito em breve, na verdade, também, né? E outros eram professores mesmo já desses lugares aí do Pará. Então, é um público variado de lugares diferentes, né? E aí eu vi que ali é de mestrado profissional, né? Porque se fosse curso livre que fosse oferecido ali também, não é isso, né? Algumas vezes eu ofereço como uma atividade de extensão para professores. Eu faço de jeitos diferentes. Na verdade, até o objetivo de mostrar
e que eu vou depois mostrar uns depoimentos de cada grupo, é que no fundo é a mesma coisa, funciona igual se eu faço para um mestrando ou se para um professor que está lá há anos, lá numa cidadezinha dessa como Oriximiná, que fica a 12 horas de barco de Santarém, como na UFOPA, que é uma universidade, tem uma licenciatura em biologia. Então isso não, realmente na minha experiência isso não faz nenhuma diferença qual é a procedência ou a etapa da carreira que o professor está ou o licenciando está. Você vai falar um tempo lá, pega um barco? Pego, você vai dormindo no barco por um dia e aí chega lá. Uma semana. Que é o tempo que dura o curso, como eu vou mostrar agora. Então vou mostrar como é que é esse curso que é para os professores, né? Que visa abordar esse tópico aí, que é um tópico importante da bioquímica dentro do currículo escolar desses professores na parte de biologia. Desculpa que está em inglês, mas eu usei isso para um congresso e aí depois não traduzi essa parte, mas dá para eu vou falando e dá para entender. Então isso aqui é o esquema de como acontece o curso, que dura uma semana. Então é um curso de uma semana que vai abordar aqueles 3 assuntos. Então cada um daqueles 3 assuntos é abordado em um dos 3 primeiros dias ali, nesse esquema que está aí, que eu vou explicar com mais detalhe. Então como acontece, lembrando que o objetivo é levar para eles a construção do conhecimento mais do que uma grande quantidade de atualização de conteúdo nesses tópicos, embora a gente vá trabalhar alguns conceitos chaves. Então, o que começa? Começa com essa apresentação do tópico, que nada mais é do que o que eu faço é fazer um histórico das principais descobertas dentro daquele tópico, cada dia referente a um daqueles tópicos. E esse histórico, na verdade, vai resgatar coisas-chave e personagens emblemáticos que contribuíram para aquele conhecimento que a gente tem hoje e que eles têm também, porque eles são professores de biologia, afinal, né? Então, você conta como é que foi uma descoberta importantíssima num determinado momento da história da ciência, daquele conhecimento específico. Aí, em seguida, isso é uma coisa motivadora só, que dura, sei lá, meia hora. Aí, em seguida, que vem o que é realmente a parte principal do que a gente faz, que é isso, a gente vai discutir, a partir dessa coisa histórica, e a partir de estimulá-los a pensar o que os seus alunos pensam sobre esses tópicos, quais são as dificuldades que eles têm ou que vocês têm, a gente estimula que eles, professores, façam todas as perguntas que vierem à cabeça deles sobre aquele tópico. Então a gente vai para um quadro com eles estão lá numa sala e eles vão fazer todas as perguntas possíveis, que às vezes eles não querem fazer a deles, porque eles acham que não podem ter uma pergunta, e a gente fala para eles fazerem a do aluno, mas às vezes eles depois vão se soltando e vão tendo as deles, e aí a gente faz, sei lá, 50 perguntas ali, a gente bota num quadro. E aí que vem a parte que é mais surpreendente para eles, que a gente fala, bom, agora que a gente tem essas 50 perguntas, vocês vão dividir em grupos, e de 5, 4 ou 5, e cada grupo vai inventar um jeito experimental de responder uma dessas perguntas que eles escolham. Que é isso, como eu te disse, a maioria desses professores nunca fez um experimento, nunca foi para um laboratório, trabalhou muito pouco em pesquisa na sua formação. Então, para eles, isso é um enorme desafio a princípio. Eles acham que não vão conseguir. E pra gente, no início, é um desafio também, porque a gente tem que levar... Mesmo com a viagem de 12 horas num barco, a gente tem que levar um arsenal gigantesco de coisas, porque embora a gente tenha uma suspeita do que eles vão pensar como pergunta, nem sempre a gente sabe o que eles vão pensar como pergunta. Então eles vão ter N perguntas, que eles vão escolher alguma e eles vão ter que inventar um experimento. E a gente vai ter que oferecer o máximo de instrumentos possíveis, reagentes ou formas dele executar aquele experimento. E aí a gente leva um arsenal de coisas e a gente fala, agora vocês vão desenhar o experimento de vocês para responder a pergunta que vocês escolheram. E isso vai acontecer nos 3 dias seguidos para cada tópico. E a gente vê que é incrível de um dia para o outro, só vendo mesmo para perceber como tem uma evolução inacreditável de um dia para o outro na capacidade de desenhar um experimento para responder uma pergunta com os devidos controles para poder chegar a algum resultado. E aí eles inventam, e o melhor de tudo é ver o quanto a criatividade se faz presente nessa hora. E aí eles inventam 1 milhão de coisas diferentes com todo o tipo de material que a gente tem ou que a gente arranja quando não tem. E aí, por exemplo, lá no meio da Amazônia, se precisa
uma planta, eles vão lá no rio e pegam. Se precisa se eles querem ver uma coisa do animal, eles arranjam logo um monte de gafanhoto, que é isso que está aqui, e já botam aqui para respirar. Se eles aí pegam um peixe, vão lá e pescam. Tudo acontece na hora do almoço, eles conseguem todo tipo de coisa que eles querem. E eles montam sistemas, por isso que o histórico é importante no início, porque como lá em 1600 um experimento era feito com equipamentos relativamente simples e não coisas de última geração como existem hoje, isso ajuda eles a inventarem um experimento simples também, que eles possam fazer. E que isso é bom, porque eles podem desenhar um experimento, e é bom porque eles podem fazer na escola deles depois, que é o que eu vou mostrar a parte final desse curso. Então, eu botei aqui várias coisas para vocês verem que eles montam coisas que são muito simples, com vidro de maionese, conectam um tubinho e botam aqui dentro d'água. Eles podem medir o consumo de oxigênio por esse bicho, ou eles podem medir a produção de oxigênio por essa alga que eles pegaram lá no rio, ou eles vão comprar um fermento de pão e vão medir a fermentação aqui com um balãozinho. Então eles vão fazer coisas que o que é bom reforçar é que eles inventam tudo que eles vão fazer a partir da pergunta que veio deles. E, na verdade, a ciência nasce e se constrói assim. E é isso que eles vão viver na prática mesmo deles, que é assim, que não adianta só a gente falar, a metodologia científica se baseia na observação, na hipótese. Não adianta só falar, você tem que fazer, que você vai entender que é assim que você vai gerar. E aí no final do dia, o que acontece? Eles discutem o que eles tiveram de resultado. E como são grupos diferentes, cada um fez uma coisa diferente, e é uma troca de experiência muito boa. E aquilo começa a se relacionar com o que eles viram no histórico, e a gente termina, então, o dia. Aqui eu botei uns exemplos aqui, né? Então, para ter mais uma noção do que é que eles perguntam. Então, botei um exemplo aqui. Ali eles fizeram a pergunta: é possível medir a fermentação nas frutas? Que eles estavam lá no meio do Pará. Aí eles trouxeram não sei quantas frutas e fizeram aquele esqueminha para medir. E aí a gente ofereceu para eles uma possibilidade deles medirem o gás carbônico que era produzido com uma precipitação, que é uma reação química simples, e medir também com uma outra reação química simples o álcool que era produzido. Então eles comparavam uma coisa com a outra e viam qual fruta podia mais, o que tinha ali que estava fermentando, se tinha um micro-organismo ou não. E aí tinham 1000 colocações ali na hora. E aí no final, depois que você discutiu os resultados entre os grupos, a gente dá uma aula final, que é uma aula de meia hora daquele tópico. Uma aula que você vai só num conceito, ou um ou dois conceitos-chave, e você consolida esse conceito a partir dos experimentos que eles próprios fizeram. Então eles vão absorver aquilo de um outro jeito, muito diferente quando você lê num livro, porque eles fizeram aquele experimento que vai levá-los a entender que aquele processo envolve aquelas reações químicas daquela maneira ali. Então vai dando para perceber ao longo desses 3 dias que eles vão tendo uma segurança incrivelmente maior sobre o assunto que eles próprios ensinam, e que eles não têm tanta segurança porque eles não realmente apreenderam aquilo na própria vivência deles. Então, claro. Essas perguntas que eles selecionam previamente, esses grupos separados, eles trabalham em cima de uma pergunta específica? Então, na verdade, assim, as perguntas eles fazem, é totalmente livre. É como se vocês estivessem aqui e vocês começassem a falar e eu fosse escrevendo ali. Aí tem algumas maneiras de lidar com isso, que como eu já tenho experiência, o que eu faço? À medida que eu vou vendo, eu já sei que algumas perguntas são muito relacionadas. Então, às vezes eu sugiro, até para ser menos frustrante deles terem 50 perguntas e só trabalharem uma no final, mas também eles têm que ver que a ciência é assim, que nem todo conhecimento brota assim, né? Eu já agrupo às vezes 3 e falo assim: olha, essas 3 aqui vocês não acham que estão relacionadas? Algum grupo podia pegar essas 3 para fazer de uma vez. E aí a gente junta algumas. E às vezes não, às vezes eles vão escolher o que eles querem, depois que a gente tem lá um montão. O grupo escolhe uma e vai fazer aquela uma. Então cada grupo escolhe uma diferente de acordo. Grupos na mesma. Não, sempre é livre para partir da curiosidade deles. Que é porque para eles reproduzirem realmente como é que a ciência acontece. Ela depende, um pesquisador vai pesquisar o que ele quer, né? Vai estar interessado na pergunta que é dele. Então ele tem que entender que a pergunta vem dele. E isso, quando ele percebe que para o aluno dele ele pode fazer isso, em ciências é muito importante. A pergunta vir de dentro para fora.
né? Porque se você só quer resposta do seu aluno, é o contrário do que tem que ser na ciência, né? O aluno tem que ter a pergunta, não tem que ter a resposta. A resposta importa menos, é onde só você, é o que vai te motivar, a pergunta que vai te motivar ao conhecimento, né? Então é isso que ele tem que perceber, que é uma ordem inversa do que se trabalha normalmente. Então nesse jeito ele acaba vendo que isso é muito melhor para ele próprio, como professor também, trabalhar desse jeito. Então é isso que eu percebo nessa experiência que eu venho tendo há tanto tempo. Então, assim, é livre. E quanto mais eu sei o que vai vir, mais eu consigo deixar livre. É claro que às vezes quando eu escolho um assunto novo, eu não consigo levar tudo o que é preciso. E às vezes tem pergunta que não dá para fazer. Aí ele vai ver que tem limitações. Como tudo na vida tem limitações, você não tem instrumentos aqui suficientes para abordar isso. A intervenção disso é mínima. É mínima, é o mínimo que eu puder. Só quando é necessário que eu faça assim, ó, tipo assim, essa planta causa câncer. Aí eu falo, como você vai poder responder isso em um dia? Você acha que você consegue? Ele vai ver que ele não tem como responder essa pergunta, que muitas vezes surgem umas coisas assim. Isso cura diabetes? Bom, isso você não vai poder dizer, mas você vai poder talvez dizer... O que é o diabetes? Um sintoma é ter açúcar aumentado no sangue. Então, será que tem um jeito de eu medir se isso tem... Aí você vai diminuindo a pergunta para limitar sem sair da motivação inicial. Às vezes dá para fazer isso e às vezes realmente não dá. Mas quase sempre dá. Quase sempre dá para eles responderem o que eles estão querendo. Então, e depois que acontece isso 3 dias, com 3 aspectos diferentes... eles ficam muito satisfeitos, porque eles veem que eles vão conseguindo fazer muita coisa e depois vai ficando muito produtivo, porque a cabeça passa a funcionar de outro jeito, então já começa a ser rápido pensar o experimento e fazer e ver que ele deu errado e mudar o rumo e refazer, e num dia às vezes eles fazem muitas coisas no final daquele dia, né? Essa aula aí final, ela já está previamente preparada. Eu já preparo os conceitos-chave daquele tema que eu quero discutir. Vai mudando, é um contexto que você vai dando. Porque na hora que eu vou falar, aqui isso é uma aula muito pequena, sei lá, vou botar lá 5, 6 slides daqueles conceitos-chave, e aí, quando eu for puxar isso, eu vou, olha, a gente viu isso naquele experimento do seu grupo, porque aí ele também se vê ali. Ela se recontextualiza. Porque os experimentos são sobre aquilo, né? Então eles vão conseguir se ver ali naquilo que eles vão estar vendo na aula. Embora seja um conceito extremamente chave daquele tópico, que ele precisa dominar para dar aula daquilo. E que aí, às vezes, até ele se dá conta que ele não domina tanto, não dominava, porque depois ele construiu de novo, embora ele soubesse, porque, em princípio, porque ele ensina aquilo, né? Porque foi falado que a definição era aquela, a outra ele construiu. É isso. Então, esse que é o objetivo, na verdade, né? Que está por trás disso tudo. Seria legal se isso fosse aplicável mais vezes entre eles mesmos, né? Que eles pudessem... Então, mas aí vamos ver se eu chego lá um pouco, né? Isso que eu quero, mas vamos ver. Aí, assim, dentro da estrutura desse curso ainda, que é uma coisa pequena, que não vai acontecer, que eu faço isso quando eu tenho oportunidade, como eu estava dizendo, eu faço quando eu tenho oportunidade, porque eu acho que funciona, e realmente nunca não funcionou, funciona muito bem. Eles gostam muitíssimo, então, se eu posso arranjar um jeito de fazer isso, eu faço, mesmo que não seja uma coisa muito formal. E aí o final, porque eu acho assim, não adianta só ter experiência e ficar pensando, poxa, isso foi super legal. Como eu posso fazer isso com o meu aluno? Que eu acho que ele vai pensar, né? Então, o 4º dia, cada grupo vai pensar um jeito de fazer isso com o seu próprio aluno. Então, ele vai criar uma atividade para fazer com o aluno dele, que ele vai partir de uma pergunta que ele acha que o aluno tem, ou uma outra pergunta dele, ou alguma coisa que ele elaborou mais do que ele viveu ali, e aí eles vão ficar um dia inteiro pensando e testando as formas, e no último dia eles apresentam, então, qual atividade eles pensaram para fazer na escola deles, com o que eles têm lá, com a condição que eles vivem, com o aluno que ele tem, com realmente a realidade profissional deles. E aí eles inventam coisas realmente incríveis, com uma criatividade imensa, e todas são ótimas. Eu nunca vi alguma hora eles não inventarem uma coisa ótima. Então, por exemplo, esse aqui
sugeriu de botar o aluno para construir um fermentador caseiro e medir os produtos dessa fermentação. Então, mesmo que eles não tivessem nada na escola, os alunos iam pensar como... Aí eles construíram esse troço aí com uma lâmpada, que eles botaram caldo de cana que tinha na estrada lá do lugar, e aí botaram esse troço para prender uma serpentina e uma garrafa PET, que eles botaram água gelada, porque aí podia precipitar. Aí eles, tipo, faziam um destilador para tirar o álcool, depois ele medir, que aí botava aqui, acho que eu botei a figura que viam que o álcool pingava ali, e eles depois acendiam fogo, viam que era inflamável, então aquilo ali realmente era álcool, e aí depois mediam aqui o que saía o que saía ali naquele tubo ali em cima, eles viam que era gás carbônico, pela reação lá que eles tinham feito. Então eles constroem um negócio todo que depois, para eles, o aluno vai fazendo isso, ele vai realmente entender o processo. Então, por exemplo, esse. Outros era uma coisa bem simples, essas meninas que eram lá desse rio que você ficava 12 horas indo, eram umas professoras lá de várias cidadezinhas que são ribeirinhas nesse lugar. Elas quiseram fazer uma pergunta bem simples que, na verdade, elas próprias não sabiam. Elas fizeram assim, será que tudo que é doce fermenta? Que a gente pensa... Então, se eu pegar vários adoçantes, que elas testaram vários adoçantes, além do açúcar, adoçante, outras coisas, e elas tinham certeza que tudo que era doce ia fermentar. E aí elas não se conformavam, porque a fermentação é um processo químico sobre o açúcar. Então, outro adoçante não vai fermentar. E aí elas fizeram ali, a fermentação que mede pelo gás carbônico que enche o balão, elas fizeram umas 10 vezes, e elas achavam que dava errado, porque tinha uma coisa errada, e faziam de novo. E aí elas também viam que a gente pode comprovar um experimento. Não adianta você ter uma ideia inicial, que a ciência vai te mostrar se aquilo é ou não é. E aí, depois de fazer 10 vezes, elas chegaram à conclusão de que tinha que ter uma estrutura química determinada para poder fermentar e não outra. E aí, para elas, aquilo era uma grande revelação que elas tinham tido, mas que pode ser uma questão que tem os alunos, e pode ser uma outra forma de você ensinar a fermentação. E você, em vez de a partir do açúcar que vai ser fermentado, você partir dessa pergunta e aí mostrar que o açúcar tem que ser fermentado. Por quê? Porque a reação química é essa que vai acontecer. Então você pode inverter a forma de ensinar a partir dessa motivação. Esses outros quiseram fazer uma coisa meio ecológica, de juntar os 3 processos que são feitos na natureza por seres vivos diferentes, juntar num sistema que eles desenharam ali. Fizeram 1000 desenhos antes, pareciam uns engenheiros, com essas toda coisa, aquela coisa ali, eles desenharam esse programa que ia ser, e aí construíram aqui esse troço, que era uma planta, era uma planta no escuro que está aqui nesse... Deixa eu ver onde é que está aqui. Não tá. É uma planta no escuro aqui que está fazendo... Como é que era mesmo? Ah, não, já sei. Era uma levedura fermentando, que eles viam que produzia gás carbônico, que jogava o gás carbônico para a planta. É isso, a levedura fermentando, que jogava o gás carbônico para a planta, que ela precisa para fixar o gás carbônico no açúcar, que é a fotossíntese, e isso libera oxigênio, que eles botavam então eles viam o oxigênio saindo aqui, essas bolinhas aqui, que ia para essa outra planta que estava no escuro, que precisava respirar, e aí eles viam que a planta respirava e produzia o gás carbônico que eles mediam aqui. Então eles viam toda a natureza conectada eles ficavam encantados, que dava toda a natureza, eles tinham refeito a natureza na coisa que eles chamavam da coisa que eles tinham, que era a trapezomba deles, que reconstituía a natureza naquele sistema, e realmente é verdade, que é assim que as coisas estão conectadas. Então eles fizeram isso. E aí no final, quer dizer, aí fazem várias coisas, porque são geralmente uns 5 grupos, cada vez que eu faço, eles fazem infinitas coisas, uma criatividade incrível. Isso me deixa muito feliz, porque eu acho que realmente funciona. E quando a gente vê os depoimentos, eu não vou ler todos esses, mas eu... Registrar tudo? Ou você registra mais ou menos, porque... atenção, assim? Olha, agora eu tenho filmado algumas coisas, mas é porque realmente isso aí é muito informal isso que eu faço. Eu faço realmente porque eu gosto. E aí eu deveria registrar muito mais do que eu registro. Então eu vou mostrar no final, tem um videozinho, esse que é um vídeo que a gente tentou registrar mesmo. A gente chamou uma jornalista para ir filmar com a gente e ela fez um vídeo que foi legal com as crianças, que eu vou mostrar. Então eu tento pegar depoimentos, nem sempre eu consigo, mas aí a gente vai melhorando nisso de registrar, né?
Mas então aqui, por exemplo, só para, não vou ler tudo isso, mas eu peguei alguns exemplos aqui para mostrar que a maioria das coisas que eles dizem é que eles entendem, eles percebem que o melhor para eles é isso, eles aproximarem do que é a ciência. Eles veem que eles podem adaptar a maioria das coisas para a aula na escola dele, eles ficam com vontade de fazer uma educação científica melhor, como eles dizem, entendem a construção do conhecimento, vivenciar a ciência. Você vê que em quase tudo que eles falam é aonde eu quero chegar, que é eles entenderem a construção do conhecimento científico. Então, isso me deixa contente também, porque eu vejo que dá para atingir, em 5 dias ali, dá para atingir um objetivo que era o que eu de fato tinha, né? E tem vários depoimentos que vão todos no mesmo sentido. Ou eles falam que estão entendendo, percebem a construção do conhecimento, ou eles falam que veem claramente que eles vão conseguir aplicar com os alunos dele, o que também é uma coisa que me deixa feliz, porque eu acho que eles se sentem autônomos para fazer de outro jeito na própria escola. Mesmo com as condições adversas, que sempre um professor tende a dizer, pelo menos em biologia, assim, que a escola não dá para fazer nada, porque tudo é quebrado lá, porque não tem laboratório. E aí eles veem que eles conseguem fazer lá no meio do rio, eles conseguem fazer tudo que eles poderiam, experimentos que são cruciais para o entendimento de um conceito-chave da biologia. Então, como que ele vai ficar dizendo que ele não pode na escola dele, se ele estava lá no meio de um barco e conseguiu fazer aquilo, né? Então isso muda um pouco esse discurso inicial que eles têm, que eles não conseguem fazer nada na escola dele, porque a escola é um ambiente totalmente adverso. E talvez não seja tanto, né? Então, bom, aí eu vou mostrar agora um segundo exemplo, esse primeiro era com professores ou com licenciandos, né? Então, um segundo que tem o mesmo objetivo por trás, mas enquanto o primeiro eu quero convencer o professor que ele pode fazer diferente, quero oferecer alguns instrumentos para isso, que eu acho que a gente acaba conseguindo. Agora é assim, com as crianças, como que a gente faz? E para elas tem mais assim, só motivar a vocação científica delas. E também, porque pode ser para eles acabarem seguindo uma carreira científica, mas pode ser para eles serem mais críticos em relação a tudo na vida, a estarem mais abertos a qualquer tipo de ensino. Então, tem várias coisas que acontecem aqui. E uma coisa que eu não incluí, porque ia demorar muito tempo, eu acho, para incluir, muitas vezes aqueles professores que fizeram algum tipo de atividade desse tipo, eu depois estimulo que eles sejam monitores desses cursos que são com as crianças. Então também é uma maneira deles irem para o outro lado, não só com o aluno dele na escola, mas com outro tipo de aluno. E aí muitas vezes eu faço isso, um curso para professor antes, e depois esse professor vai lá fazer com os alunos que vão em seguida. Então esse eu vou mostrar 2 exemplos nesses lugares remotos, né? Porque não é só no lugar remoto que eu faço, mas eu acho que é interessante mostrar, não só porque é legal, eu gosto de ir para esses lugares remotos, né? Quer dizer, eu acho legal, algumas pessoas acham horrível ficar num barco, dormindo numa rede, acham péssimo, mas eu realmente gosto, então também isso é uma desculpa para eu ir para esses lugares. Mas, além disso, é para mostrar também que em qualquer lugar funciona, mas isso não quer dizer que eu só vá para esses lugares, eu faço muitas vezes por aqui, mesmo os alunos vêm aqui para o fundão, ou eu vou numa escola aqui, então tem lugares diferentes que pode se fazer, mas eu vou mostrar 2 exemplos lá no Pará, em 2 lugares, um bem remoto, que é essa comunidade aqui que chama Urucureá, que fica aqui nesse rio. Então você tem que ir aqui de Santarém, demora... Esse nem são 12 horas como o Oriximiná, que é o outro que eu não vou mostrar, mas esse demora umas 4 horas para chegar aqui. Mas isso é uma comunidade realmente muito pequena, que tem 600 habitantes, as casas ficam assim na floresta. Então, Oriximiná se você subir o Amazonas aqui para cá, tá aqui, ó, é aqui. Então, Oriximiná, você sai daqui e vai no barco assim até aqui. Aí é uma noite inteira no barco, mas o Oriximiná, por mais que ele só chegue lá de barco, é grande, tem tipo 20 mil habitantes. O Urucureá tem 600, então é diferente. Então isso aqui é mais extremo, vamos dizer assim, é uma mini comunidade com umas casinhas assim no meio da floresta. Mas tem uma escola que é super linda e que tem 200 e tantos alunos, então, e que é um lugar de referência do lugar. Então isso de alguma maneira funciona bem lá.
Mas é que são todos. Só tem uma escola, são todas as crianças lá, tem 240 alunos, Quase metade da população lá. Mas a metade da população são as crianças. A escola, os pequenos são juntos em... Eles são organizados por série, eles têm série, não são aquelas escolas que tem uns lugares menores ainda, que fica todos juntos, depois vão outro. Essas são séries, você sabe, aquele aluno está no 2º ano do ensino fundamental, mas às vezes a aula é junto com o do 3º, e eles ficam separados na sala assim, mas estão ali, a mesma professora, aí quando são pequenos, mas são 200 e tantos, não são tão poucos, até as turminhas não são tão pequenas não, porque tem um montão de criança lá, então não é tão... E o outro é Alter do Chão, que é o que fica aqui, que ainda você vai de carro desde Santarém, então isso aqui ainda é maior, e deve ter talvez uns 5 mil habitantes aqui, e é uma cidade turística, então é uma cidade já que tem bem mais movimento, mas que também a gente fez um curso que eu vou mostrar, que é o vídeo que eu tenho no final para mostrar. Então vou mostrar rapidamente como é que funciona isso com essas crianças. Então, assim, Urucureá é isso, eu tentei tirar uma foto aqui, não sei se dá para ver bem, mas aqui é a floresta, a gente chega de barco aqui, né, esse lugar aqui que você chega de barquinho, e aí assim, a gente dava um curso nesse... É um galpão que tem lá do Fluminense, por incrível que pareça. Lá é uma coisa horrível para alguém que é flamenguista, tem que ficar uma semana dentro de um negócio que está escrito assim, Flusão. Porque eu não sei o que o Fluminense vai fazer, um time de futebol lá em Urucureá. Com esses 600 pessoas, ainda tem um time do Fluminense. Mas tá, aí tem esse galpão que é tipo, tem um evento, a festa da comunidade, não sei o que, e a gente dá o curso dentro desse troço escrito Flusão, esse lugar. Aí tem um campo de futebol aqui, como todos os lugares têm, uma igrejinha pequena, mas vocês veem, a igrejinha tá no meio do mato. Isso é a escola, que é super bonitinha, ó. Se vocês olharem assim, uma escola super bonitinha. As crianças todas têm essa mesa aqui que elas comem. Tem umas cadeiras aqui embaixo da árvore também, que é onde eles têm o lanche e o almoço, eles almoçam na escola. Ou o almoço e o lanche de tarde, se eles estudam de tarde. E as casas estão assim no meio dessa floresta aqui, que a gente mal vê. Então a gente nem, olhando de cima assim, a gente nem vê casa. Você vai em quantos pra lá? Hã? Você vai em quantas pessoas? Então, olha aqui, a gente vai nesse barco ali, onde a gente, umas 10 redes cabem, onde a gente fica dormindo aqui. Não, mas a sua equipe. Então, a gente umas 10 pessoas que eu arranjo, assim. Tem uns professores que vão geralmente comigo, uns 3 que quase sempre vão, mas alterna, e a gente chama os alunos que querem ir e eles vão ajudar. Então, sei lá, umas 8 pessoas, porque eles levam para filmar, umas 8 pessoas. Aí a gente fica dormindo aqui nesse barco, que de dia a gente tira a rede, e aí é assim um lugar para você ficar no barco, e a gente vai para esse lugar, e aqui a gente faz o curso aqui assim. É um lugar que nem tem luz e tudo isso. Então, isso tem a ver com mostrar que você não precisa de grandes estruturas para fazer coisas de bioquímica, que as pessoas pensam que bioquímica é uma coisa, vai precisar de uma ultracentrífuga, de uma coisa assim, né? Mas dá para fazer ali. Aí, por exemplo, esse curso, que eu cheguei lá a primeira vez nesse lugar, agora eu já fui lá muitas vezes, mas a primeira vez que eu cheguei... é meio ao acaso que eu... Então, esse foi assim, eu estava lá em Alter do Chão fazendo um curso com essas pessoas de Santarém. Que, na verdade foi assim, contando a verdade total. Santarém era onde tem uma universidade, a UFOPA, e eu estava fazendo um curso para os licenciandos lá da UFOPA, aquele que eu estava mostrando antes. Só que Santarém é uma cidade meio grande. Não é ruim de ficar falando a verdade, espero que não tenha ninguém de Santarém aqui. E Alter do Chão é bem pertinho, você vai tipo em meia hora, 40 minutos de ônibus. Tem um ônibus que faz de linha, assim, e é uma cidade linda, é realmente maravilhoso. Tem esse rio Tapajós, é um rio maravilhoso. Vai no filminho que eu vou botar, tem umas cenas nele. E tem umas praias de areia, assim, é um lugar lindo. Então o que a gente faz é fica dormindo em Alter do Chão, porque aí você acorda de manhã, pode dar um mergulho no rio antes de ir lá dar o curso. E é um lugarzinho bonitinho. Eu vou pescar, que eu gosto, meu tucunaré. Então tem várias coisas que você pode fazer, mas eu dou o curso o dia inteiro lá. E vou naquele ônibus, que vem uma poeira, que você não tem noção, que eles odeiam aquele ônibus. E é um ônibus surreal. Depois eu posso te contar coisas do ônibus, que dá um rádio falando 40 minutos, que é uma coisa. Mas sentindo o tamanho dos mosquitos. Tem muito mosquito? Não, lá não tem muito mosquito. Eu acho que o tipo d'água do rio que não tem quase nenhum mosquito lá.
Muito raro ver mosquito. Mas... Não tem muito mosquito lá. Já fui muitas vezes, nunca vi muito mosquito. Mas aí por isso, eu estava lá em Alter do Chão, e um dia, que era o fim de semana, depois do curso, eu peguei um barquinho para ir conhecer esse lugar, Urucuriá, que tinha um artesanato que eles próprios faziam lá. E aí eu fui de barco lá. Quando eu cheguei lá, as pessoas eram super receptivas. A professora que veio receber, porque aí eu vou contar isso rápido, não sei se eu tenho muito tempo. Não, tem mais uma hora aí. É só uma curiosidade, você vai, normalmente quando você vai para esses lugares assim, no caso do Pará, vocês falam inverno ou verão? Ah, não faz diferença, eu já fui... Não, sabe, a diferença que faz... Não tem frio não, gente, inverno é quando chove. É só isso. Mas não tem problema chover. O que acontece é que o rio sobe e fica sem praia nenhuma. Isso. Então, às vezes, fica pior para você ir para os lugares ou não. Mas eu já fui, olha, eu já fui em agosto, em setembro, em novembro, em janeiro. Mas realmente a cheia lá em maio, eu nunca fui na época da cheia. Porque eu também concilio quando a escola pode. Tem uma série de coisas, né, que determinam isso. Agora sempre é calor, realmente. Agora é isso que... Eu ia falar alguma coisa que era engraçada que eu esqueci. Porque eu fui pra lá, né? Que eu fui nesse... Ah, você foi ver o artesanato? Então, isso eu vou falar, mas eu acho que eu ia falar outra coisa. Mas aí eu fui ver o artesanato, cheguei lá... eu já sei que eu vou contar depois. Mas aí eu fui ver o artesanato e quem recebe você são os professores. Porque, na verdade, quase... Como vocês veem, que todas as crianças estão na escola e quase todos os adultos são os professores. E aí eles vieram... Aí eles vieram receber... Uma professora veio receber, levar pra conhecer, levou no artesanato. Eu fui conversando com ela e ela foi contando várias coisas. Aí ela me levou na escola. A escola realmente era linda. Eu gostei da escola, gostei do... Havia aquelas 200 crianças lá na escola. Aí eu já estava gostando. Eu falei assim, já estou gostando da ideia de fazer um curso aqui, ainda mais que tem tantos professores, são tão receptivos, né? Pode ser legal isso aqui e tal. E aí eu fui ver o artesanato, conversando com ela falou assim, aqui tem professor, a escola é ótima, a única coisa é que não tem médico nenhum aqui. Então a gente está 4 horas de barco, tem que esperar se tem, por exemplo, tá na floresta, então volta e meia eles estão mordidos de cobra, de algum animal, e aí tem que esperar uma ambulância, que é uma ambulância lancha, tem que esperar a ambulância demora 4 horas, aí até chegar, não sei o que, a pessoa pode ficar mal, isso é um problema muito sério. Aí eu falei, aí quando eu voltei, eu fiquei pensando assim, eu voltei pro Rio, fiquei pra cá, eu fiquei pensando que lá no meu instituto, na bioquímica, tem um grupo grande que trabalha com venenos, com várias coisas de venenos. Aí eu pensei, quem sabe eu não pego alguns pós-graduandos disso e eu faço um curso desse assunto, porque é um assunto que vai motivá-los, que é isso que eu vou mostrar para vocês, que é um assunto que vai motivá-los muito a querer saber, a falar das alternativas que eles usam, para esperar a ambulância, tem que ficar 4 horas, o que eles fazem, e aí isso pode ser uma motivação maior para eles terem as perguntas, para no fundo estudar ciência, né? Que é isso que também tem por trás dessa história toda, que o assunto tanto faz, porque o que eu quero passar para eles é o processo. Então, qualquer assunto que motive vai servir para fazer a mesma coisa. Claro que antes você tem que preparar aqueles experimentos possíveis, etc. Mas o assunto tem que vir, é bom que seja um assunto que interessa a eles. E aí a parte engraçada, 2 coisas que eu ia contar engraçadas. Porque aí eu voltei e já não tinha tido contato nenhum, tinha ido lá ver o artesanato. Aí quando eu voltei, falei, como é que agora eu vou... Eu falei com um grupo de venenos, eles ficaram interessados. Falei, como é que agora eu vou falar outra vez com aquela professora naquele lugar lá? Aí procurei, não achava nada na Secretaria de Educação, não achei nada. Aí fui num site do artesanato, que eu achei o site do artesanato. Aí tinha um telefone, aí eu liguei. Aí tocou, de repente alguém atendeu. Eu falei, é do artesanato? É de Urucuriá. Eu falei, mas o que é aí? Aqui é o orelhão. Eu falei, então é que eu tô querendo falar com a professora de ciências. Liga daqui a 2 horas que eu digo pra ela vir aqui atender. Aí foi assim. Aí eu liguei a professora atender. Aí eu falei, eu queria fazer o curso. Mas que ótimo, não sei o que. Aí a gente já combinou tudo aqui naquele orelhão. E aí eu falei, eu queria fazer um curso, mas eu queria antes fazer um para os professores da região de ciências que quisessem ser monitores do curso, que eu estava fazendo, já tinha essa prática de fazer antes. Aí combinamos tudo.
para ser em Alter do Chão, para ser, na verdade, em Santarém, que tinha um laboratório para testar os experimentos, para mostrar isso. Quando eu cheguei lá, aí ela conseguiu me mandar lá a lista que tinha 10 pessoas inscritos. Eu falei, pô, como é que ela arrumou 10 professores de ciências? Eu fiquei pensando naquele lugar tão pequeno. Aí, afinal, quando eu chego lá, olha o que era. Cheguei lá no curso para dar um curso de venenos, que era a parte de treinamento, essa coisa inicial, uma parte teórica, e depois para pensar os experimentos, para eles serem monitores dos alunos. Cheguei lá, era professor de história, de matemática, de português, de pedagoga, a diretora da escola, o zelador, o que cuida dos livros, toda a escola, todos foram os 10 da escola. Todos estavam lá, merendeira, foram todos. Aí eu falei, bom, ótimo, eles são super interessados, foram para Santarém, ficaram lá 3 dias fazendo. Olha, no final todos estavam super envolvidos, interessados, e todos foram os monitores depois no curso, foi super legal. Então aí você vê que você motiva. Aí tava lá o zelador, como é que você não fez esse controle do experimento, como é que você vai chegar à conclusão que não é assim, falando para o outro, e aí eles no final estavam super bem e foram os monitores do curso, que é esse de venenos, que foi super legal. Que aí a gente fez isso esse aqui de venenos, que aí eu estou mostrando o esquema como é. Então, no fundo, é igual com menos parte teórica, a mesma estrutura, mas é com quase 0 de parte teórica. Então, a parte teórica, o motivador em si, é o assunto. Então, o assunto era os venenos, a gente chegou lá. Quem de vocês aí já foi picado de alguma cobra, ou não sei o quê? Todos já tinham alguma história, já começa a contar. Então, agora vamos fazer umas perguntas sobre isso. Aí eles fazem as perguntas, a gente vai nos grupos, aí a gente já de cara entrega uns jalecos e umas luvas para eles já acham aquilo, se sentem, porque aí eles estão aquilo o dia inteiro, que aí era de manhã, porque eles tinham aula de tarde. Então de manhã a gente ia lá, a gente dormia no barco, a gente chegava lá 15 para as 8 para tomar o café da manhã com eles na escola e ir pro flusão lá. 7h30 estavam todos sentados de luva e de jaleco, já prontos assim. Aí só que eles estavam assim, descalços, de luva e jaleco. Aí, vamos pegar uma rã. Eles iam lá num charco, num lugar todo cheio de lama, de luva e de jaleco. Eu falei, gente, se vai chegar um turista aqui, vai achar que são uns ETs, aquelas crianças todas de luva e jaleco, dentro da lama, pegando rã e não sei o quê. E aí eles ficavam o dia inteiro lá. Então eles fazem uma pergunta, depois eles desenhavam o experimento, e realmente eles desenhavam como eles queriam, e depois discutiam os resultados. Então é o mesmo esquema sem a parte teórica. E aí no final, em vez de eles inventarem outras coisas, eles apresentam de qualquer forma. E era super legal, porque eles inventaram música de roda para dançar, que no fundo eles tinham, sei lá, 13, 15 anos, mas alguns eram até menores. Mas eles são super crianças ainda, na verdade, sabe? E eles são super disciplinados, porque acho que não tem luz direito, não tem... Eles eram muito disciplinados. Aqui não sei se dá pra ver, eles estavam anotando quantas vezes... Olha quantos tracinhos, assim, que eles iam anotando quantas vezes o peixe, o sapo fazia não sei o quê. Aí iam anotando tudo ali, depois botavam. Chegamos à conclusão, eles tinham no final um livrinho que tinha páginas e páginas com tudo anotado, tudo que eles tinham feito. Uma coisa, eles ficaram muito envolvidos. E estavam desde cedo, muito antes da gente estar lá com aquele jaleco. Era assim... incrível. Aí, agora eu vou mostrar. Então, aí, por exemplo, um exemplo, né? Que, olha lá, todos de jaleco. Eles tinham lá a pergunta deles, era quais substâncias estão no veneno, por exemplo. E aí, porque qual era a ideia deles? Se eu descobrir quais substâncias tem no veneno, talvez eu possa fazer um veneno artificial. Era isso que eles tinham pensado. Não sei com qual objetivo, mas eles tinham... Aí tá. Aí a gente falou, como que a gente vai descobrir? A gente falou, a gente tem aqui reagente que identifica proteína, açúcar, gordura, tem vários reagentes aqui. Vocês querem usar? Queremos. Aí eles testavam, mas como você vai saber se está funcionando o reagente? Aí eles iam na cozinha, pegavam maisena, pegavam óleo, pegavam açúcar e testavam, controlavam se o reagente funcionava. Depois iam no veneno, aí viam que um de jararaca tinha mais açúcar do que o outro, de cascavel e de não sei o que a gente levou uns venenos já que esse grupo tinha, e um menino manipulava os venenos, não eles, obviamente, que eles eram uma criança, né? E aí manipulava, mas eles botavam no tubo, aí olha só, um reagente tem que ferver
para fazer a reação. Aí eles faziam uma fogueira, botavam na panela os tubos, ferviam e depois olhavam qual ficou mais amarelo do que o outro. Então ia no olho, que não tinha um espectrofotômetro, que é uma coisa que mede, mas eles iam no olho, viam, esse tem mais açúcar, aí mediam tudo, botavam lá. E aí eles conseguiram ver qual tinha mais o que e conseguiram pensar que se eles depois ainda foram mais longe, eles começaram a extrair. Eles viram que se eles misturavam óleo no veneno, a parte lipídica do veneno ia para o óleo. E aí eles viam se ainda tinha atividade naquela parte ou não. Então eles conseguiram ver o princípio ativo do veneno em qual parte estava. Eles fizeram muita coisa, essas crianças. Em uma semana eles foram assim super além do que a gente previu. E assim, nessas condições, faziam uma fogueira, iam lá todos de jaleco dentro do lago, não sei o que, fizeram tudo isso. Aí, agora eu vou mostrar então, para terminar, para quase terminar, um vídeo nesse mesmo, a gente fez depois. No ano seguinte, teve esse edital, que foi em 2015, no ano seguinte, 2 anos atrás, teve esse edital do CNPq junto com o Instituto TIM, que era para atividade de divulgação científica e educação, mas aí era uma coisa super desafiadora, que era para um público de crianças super pequena, de 4 a 10 anos, e tinha que ser com o tema luz, porque era uma coisa comemorativa do Ano Internacional da Luz, que foi em 2015. Aí eu apliquei um projeto para isso, porque é assim que eu vou fazendo, vai tendo uma oportunidade, eu vou tentar fazer com uma criança tão pequena, porque uma criança tão pequena é mais desafio ainda, né? E que tem que ser uma coisa de luz, tudo bem, a gente na biologia tem a fotossíntese, que é uma coisa que depende da luz. Vamos fazer uma coisa mais voltada para a fotossíntese, para a criança dessa idade, vamos tentar fazer nesse mesmo esquema. E aí a gente fez esse curso que a gente chamou de Luz nas Plantas, que era a motivação era o que a luz faz nas plantas. E tem um lado bom que para fazer nesses lugares, a gente fez aqui, numas escolas rurais aqui em Xerém, fez já acho que a gente fez 2 vezes nessa escola rural em Xerém, a gente vai fazer ainda na Ilha Grande, e agora a gente fez 2 vezes em Urucureá, que é essa cidadezinha, e 1 vez em Alter do Chão, que é a cidade na frente. Então eu vou mostrar um vídeo que foi feito em nas 2 iniciativas que a gente fez no ano passado, que é em Alter do Chão e em Urucureá, porque aí, no fundo, é o mesmo esquema para criança pequena. A gente introduziu uma outra coisa motivadora para eles começarem a perguntar como é que você vai chegar para uma turma de 6 anos, faz suas perguntas sobre a luz nas plantas. Eles não vão fazer, né? É muito difícil. Então a gente, para motivar, a gente teve uma ideia que funcionou super bem, que foi comprar dentro do dinheiro do projeto uns tablets, e a gente dava por grupo um tablet para eles fotografarem tudo que eles vissem no mato, que lá tem a sorte de estar no mato. Eles iam para o mato e fotografavam tudo que eles viam de planta, com luz, sem luz. Aí eles fizeram milhões de fotos. E a gente imprimia, levava uma impressora, imprimia, fazia uma exposição, e aí eles iam escolher uma foto que eles achavam mais legal de todas que eles tinham tirado, e a gente, a partir daquela foto, tentava puxar com eles uma pergunta, e aí eles iam com essa pergunta. E deu super certo isso, porque foi um jeito deles terem a pergunta a partir de uma coisa mais concreta. E aí a gente fez desse jeito, e eu vou mostrar então, a gente fez um vídeo que é um pouco o que eu falei, mas vocês vão ver as crianças fazendo, e também o lado de ser um desafio das crianças tão pequenas. Então vamos ver se vai funcionar, porque não sei se o som vai ficar tão bom, mas vamos tentar. Dá pra ouvir? Não sei se a gente apaga, aí todo mundo dorme no cinema, será? Vai apagar mais uma? Já tá no máximo aqui, né?
idealizado pelo professor Leopoldo Lemes no antigo Departamento de Bioquímica Médica, que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um projeto financiado pelo CNPq e pelo Instituto TIM e está dentro do contexto do Ano Internacional da Luz, e a ideia foi trabalhar um tema que, para eles, está na realidade deles, mas talvez eles não tenham ainda aguçado o olho para isso. O que são as plantas, qual o papel das plantas na natureza, o que elas fazem, com os seres vivos, e especialmente qual a influência da luz sobre elas. O que vocês acham que a planta é importante para a gente? A planta é importante na nossa alimentação, também tem planta tipo a planta do Saara, ela faz melhorar. Esse ano, então, a gente desenvolveu 3 atividades, uma em Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e 2 no estado do Pará. Uma em Alter do Chão, usando um espaço chamado Escola da Floresta, onde a gente levou para lá alunos da Escola Indígena Borari, e outra na comunidade do Urucuriá, que é uma comunidade também do município de Santarém, assim como Alter do Chão, mas que fica às margens do Rio Arapiuns, uma comunidade pequena, onde a gente já tinha feito outras atividades semelhantes a essa. Na Escola da Floresta, os alunos se dividiram em grupo e a gente começou instigando a curiosidade deles em relação ao tema, em relação às plantas, com uma dinâmica de reconhecimento de folhas diferentes, que faz eles pensarem nas características importantes de descrever determinada coisa. Então, depois eles trocam as folhas e cada um tem que ler uma descrição diferente, identificar a folha do amigo. Passa para uma segunda atividade, que é a atividade de avantografias. Então, a gente dá um tablet para cada grupo, na verdade. Os grupos são livres para escolher um ambiente e fotografar tudo que eles acham interessante. Então, eles tiraram milhões de fotos e, a partir daí, o grupo se reúne, olha todas as fotos que foram tiradas por cada integrante do grupo e eles escolhem algumas fotos para compor uma exposição de fotos deles próprios. O que é isso aqui? É uma planta. É uma florzinha. A partir dessa exposição de fotos, eles selecionam as melhores fotos e começam a discutir o que eles acham de melhor naquela foto, por que eles escolheram aquela foto, por que foi interessante. E a partir dessa conversa, eles começam realmente a pensar como cientistas e investigar. Então, a partir daí é só experimentação. Eles criam metodologias científicas para responder aquelas perguntas que eles começaram a levantar a partir das fotos. Aqui a gente reparamos que tem um pouco também. Não tinha muito. E por isso que as formigas estavam estudando lá. Não tinha, nessa lugar tão pouco que não dava para ter conclusão. Sim. E no final a gente fechou a atividade com ele filmando um vídeo para explicar para todo o restante do grupo, que não só o grupinho que estava ali com eles trabalhando, mas para explicar para todo mundo, para a turma inteira, como que eles buscaram aquelas perguntas, como que eles responderam as perguntas, como que foi essa experiência, o que eles fizeram no curso, enfim, também o que eles mais gostaram. A gente escolheu os nomes, a gente fez atividades, a gente pintou, a gente desenhou. Eu aprendi que todo cientista tem que ter paciência, cuidado. Tudo que a gente fez aqui, o meu grupo fez aqui, eu espero que eles tenham gostado muito. Foi muito bom, eu gostei. A gente misturou um pozinho com mel e ficou preto. Eu achei muito lindo, eu queria agradecer a todos os professores. Eu gostei dessa brincadeira aí, desse negócio aí. As flores, as folhas e tudo isso aí. Parece um mar, né? Assim, nossa. Já fez 2 anos consecutivos de curso aqui no Urucuriá e esse ano a gente fez uma versão mais enxuta do curso Uso
ensino fundamental. A gente conseguiu trabalhar vários aspectos de plantas, né, que eles provavelmente nunca pensaram antes, né, principalmente relacionado à diversidade de cores que as plantas têm. Para a gente chama muita atenção, especialmente para essas crianças de uma comunidade como a de Urucuriá, que eles vivem literalmente no meio da floresta e muitas vezes eles sequer se atentaram para a forma como as plantas funcionam. Eles olham muito para o uso das plantas, o uso das plantas na medicina, agora a forma como as plantas funcionam, como elas lidam com o ambiente, e até mesmo que as plantas são vivas no ambiente, interagindo com uma série de elementos, isso parece uma grande novidade para eles. E dessa vez eu fiquei muito contente que, utilizando o recurso da fotografia e a dinâmica em que eles escolheram folhas diferentes e tiveram que descrever as folhas, escolher as folhas da forma como eles fizeram, isso realmente fez com que eles focassem para essa direção. Isso tornou possível todo o restante da oficina, que a gente realmente percebeu que eles estavam focados o tempo inteiro no tema plantas, observando as plantas. O que o microscópio revela, que é mostrar o mundo micro num aumento mais possível para nós humanos observarmos, entendermos um pouco as coisas, tem um efeito grande nesse tema plantas, principalmente porque, como eles não observam as plantas como um ser vivo, para eles é muito surpreendente ver que as plantas têm um corpo que é estruturado, que tem vários elementos, às vezes cada elemento tem uma cara diferente, e aí eles começam a imaginar que cada coisa daquela, e aí me refiro às células, aos tecidos, eles começam a criar hipóteses para a função que aquelas coisas têm. Então isso gera completamente um outro olhar sobre as plantas, né? Essa faixa etária é uma novidade para mim. Normalmente a gente trabalha mais com alunos do ensino médio, então esses alunos mais novos para mim foi o maior desafio, porque a linguagem é outra, o que interessa a eles é diferente do que interessa ao adolescente do ensino médio, chamar a atenção deles é diferente do que chamar a atenção do ensino médio, então isso para mim foi realmente o maior desafio. E eu sinto que toda nova edição, digamos assim, é uma nova experiência. Por mais que a gente faça no mesmo formato, a gente sempre tem alguma coisa nova a acrescentar na oficina e também a aprender para as próximas edições. Enquanto professor, especialmente essa versão do curso em que a gente está lidando com crianças mais novas e que tem uma outra linguagem, uma outra forma de ver sentido nas coisas, para mim é especialmente desafiador simplificar conceitos. Tornar uma coisa que a gente está acostumado a ver, talvez num grau de complexidade um pouquinho maior, trazer aquilo para uma simplificação de forma que o aluno entenda realmente, é um exercício muito difícil de fazer e é um exercício que eu aprendo muito, porque isso me desafia a ter outras formas de falar sobre o mesmo tópico. E com certeza eu consigo aplicar isso para aulas de qualquer nível que eu tenha que dar daqui agora para frente. Por que a gente decidiu sair do Rio de Janeiro a horas de distância daqui, numa comunidade isolada, e fazer esse curso? Eu acho que por ser realmente uma comunidade isolada, né? Então a gente vem para cá e tenta mostrar algo diferente para eles, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é talvez muito mais enriquecedor para a gente, porque a gente aprende outra cultura, outros costumes e outros saberes, né? Então, muitas vezes a gente vê esses alunos retratando coisas da realidade deles que são muito diferentes da nossa, né? Então, acho que aumenta a nossa percepção de mundo, né? Do que as coisas são e como as coisas acontecem, que não existe um padrão, né? O que acontece no Rio de Janeiro, mesmo sendo interior, é diferente do que acontece aqui no Pará, principalmente no interior do Pará, né? Seja em Santarém ou na comunidade de Urucuriá. Então, acho que essa troca de saberes é o que é mais importante, acho que nessa mudança toda de localidade, né? Em resumo, o que é importante nesse tipo de atividade
curiosidade é estimular as perguntas, que no fundo é daí que nasce a ciência, né? Das perguntas, da curiosidade, da vontade de chegar a um conhecimento, e não de entregar respostas prontas que eles próprios vão buscar, e isso vai ser bastante variável de acordo com até onde eles se aprofundam, e é, no fundo, menos importante do que fazer os questionamentos em si. Gostaram? É legal, né? Vamos deixar passar aí. E aí, assim, então vou acabar com isso, essas experiências, e eu vou mostrar agora em 2 minutos para vocês a estrutura do Prof. Bio, na verdade, que eu falei que ia terminar com isso, que foi inspirada um pouco nessas vivências aí, né? Mas eu não sei se vocês querem perguntar sobre especificamente alguma dessas coisas antes, mas eu vou falar dois slides sobre o Prof. Bio agora. Quem lembrar, pergunta. Hã? Quem lembrar depois, pergunta. Tá bom. Então é só deixar passar os créditos de quem fez, né? Que acho que a gente tem que dizer. A Isa é a jornalista que a gente levou, também tudo meio improvisado, mas ela queria muito conhecer lá. Aí a gente trocou da viagem para ela fazer esse vídeo, e afinal ela fez super bem, eu acho, né? Então, eu acho que foi muito bom. Pronto. Agora deixa. Eu achei que era vídeo de produtora, né? Ficou bom, né? Mas não, olha, é totalmente improvisado. Bom, a gente tinha os materiais de filmagem. Então, a gente levou uma jornalista. A gente já fez 2 vídeos. Um outro a gente levou uns alunos de iniciação científica da antropologia visual, que eles fazem. É da antropologia, mas eles têm uma área lá de antropologia visual que eles filmam para estudar as culturas e tudo, e a gente levou 2 alunos de iniciação científica para lá, para Urucuriá, e esse curso de venenos, a gente fez um vídeo também com eles, mas aí é similar a esse, né? Talvez seja um pouco mais zen, assim, do que esse. Essa jornalista foi mais objetiva, mas os 2 ficaram bons, mas esse eu acho que ainda ficou parecendo mais profissional, que não, bom, no fundo ela é profissional. Comunicação. Agora deixa eu ver que eu tenho que voltar para cá. Então acho que eu posso... Aqui. Então aqui é só para... Vocês já viram no vídeo, mas esses 3 professores, a Luísa, a Carolina e o Silas, eles têm participado mais junto comigo, eles são professores... Eles fizeram pós-graduação lá na Bioquímica, então eu conheci eles enquanto eles eram alunos, agora eles são professores desse polo novo de Xerém que tem da UFRJ, e eles se interessaram em participar disso. Eles têm ido as últimas vezes, embora não todas as vezes anteriores, mas nessas últimas vezes eles têm participado. Eu tenho uma colaboração com um grupo de Portugal que é liderado por esse professor Miguel Castanha. Ele também gosta muito dessa parte, ele já foi algumas vezes também, então talvez mais da metade desses cursos no Pará ele participou, e é legal ver uma visão também de uma pessoa de fora nisso. E aqui são os apoios que a gente tem ao longo de toda essa história que eu venho contando.
E aí, então, por fim, eu vou falar do Prof. Bio, que na verdade demorou para nascer, né? O Prof. Mate foi o primeiro que nasceu. E o Prof. Bio, na verdade, o presidente da CAPES na época, que é o Jorge Guimarães, ele é biólogo da área de bioquímica, e eu lembro quanto ele estava ansioso para que existisse o Prof. Bio, mas foi muito mais difícil para a gente, vocês imaginarem, o Prof. Mate surgiu congregado pela Sociedade Brasileira de Matemática, né? Se a gente pensa uma coisa análoga da biologia, a biologia deve ter mais de 100 sociedades, porque a biologia tem não sei quantas áreas, né? Não existe uma sociedade de biologia, existe botânica, zoologia, genética, microbiologia, parasitologia, bioquímica, biofísica, biologia experimental, existem inúmeras sociedades, então não existe um conhecimento junto num lugar só, né? Isso já deixa tudo mais difícil de você juntar. Também você não pode ter um instituto que fique à frente, porque tem institutos de tudo isso, né? Então, foi muito difícil criar um grupo que ficasse à frente de montar o que seria essa proposta. Então, isso foi um dos motivos de demorar mais, além de outras questões a própria ciências biológicas na CAPES, são 3 ciências biológicas, 1, 2 e 3, as áreas da pós-graduação, né? Além de biodiversidade ambiental, e ainda tem mais uma, são 6 áreas, biotecnologia, são 6 áreas diferentes da biologia na CAPES, com cada área com 50 cursos de pós-graduação. Então, vocês veem que é mais difícil até juntar quais das ciências biológicas ficaria à frente, aonde esse mestrado estaria alocado. Então, isso foi difícil por um tempo isso acontecer. E aí, por acaso, eu estava uma vez numa banca de um concurso com o coordenador das Ciências Biológicas 1, e eu comecei a contar essas coisas que eu fazia, ele gostou, e aí ele me chamou para participar da elaboração dessa proposta do Prof. Bio, que fosse realmente diferente de ser talvez o que mais formalmente se esperava, não que fosse só atualização de professor, né, mas que tivesse uma cara realmente diferente como isso que eu mostrei aqui para vocês. E aí a gente juntou uma pessoa que é a professora Masako Masuda, que ela estava à frente há muito tempo do CEDERJ, de ensino à distância, ela foi presidente, agora ela é vice-presidente do CCIERJ, e que ficou mais à frente dessa parte da parte mais de coordenação geral, e com eu e outra professora aqui da biologia daqui, e a gente ficou algum tempo, talvez 1 ano ou mais um pouco, elaborando essa proposta, porque também eu sou bioquímica, né? Não vou querer... É difícil para mim saber a biologia como um todo, porque a biologia, como estou falando, tem muitas áreas que estão muito longe da minha área de expertise e da minha área de conhecimento mesmo. E aí a Margarete da ecologia, a gente tentou junto montar uma proposta, mas que fosse principalmente baseada nisso, né? Que a aula deve abordar sempre o tema de uma forma investigativa, buscando reproduzir a construção do conhecimento naquela área, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acho que todo conhecimento, em ciências especialmente, na matemática é mais difícil de eu pensar se isso se aplica ou não, mas em ciências todo conhecimento é construído assim. Então isso é mais importante, você entender o processo, do que é muito mais fácil depois que você entende o processo você chegar nos conceitos. Então a ideia geral por trás está nisso. Então é muito mais importante trabalhar conceitos-chave do que fazer revisão de conteúdo, até porque também na biologia a quantidade de conteúdo é um negócio gigantesco. Eu também não sei se na matemática é assim ou não, mas se você olhar um livro de biologia no ensino médio, tem uma quantidade absurda de conhecimento pulverizado que no fundo nada faz sentido a nada e vira uma grande decoreba de nomes e descrição de coisas. Então que perdem significado, e a biologia é muitas vezes vista por aluno como uma coisa muito chata, que eles têm que decorar o nome de todas aquelas organelas da célula, de todos aqueles filos das árvores filogenéticas, todos aqueles... Então vira só uma descrição de nomes e coisas, né? E cada vez tem que pôr mais coisa, porque tem mais descobertas, e vira uma coisa que não tem muito sentido, né? Então a ideia não é, e às vezes esses mestrados que existem para professores, eles ficam muito com essa angústia de ter que atualizar os conteúdos dos professores, porque afinal o conhecimento está andando rápido, e então você fica pensando que eles nunca sabem nada, mas no fundo a informação a gente tem 1000 informações, mas a gente não precisa se atualizando delas num curso de mestrado. Se você chegar num conceito, é muito mais importante, e nessa
questão, na coisa crítica da construção dele, né? É o que eu acredito. Então a gente tentou fazer um curso que fosse focado nisso, que isso fossem os princípios norteadores e que, além disso, que fizesse a transposição para a sala de aula, que é um pouco aquilo que eu mostrei naquele curso inicial para os professores, que a gente, além de oferecer a oportunidade da vivência da metodologia científica, ele tem um tempo final que, com a nossa supervisão, eles inventam uma coisa para fazer em sala de aula, que eu acho, na minha experiência com professores, isso fez muita diferença na hora que a gente incluiu isso, porque por mais que eles sejam professores, que eles de fato dominem até certo nível aqueles conhecimentos e que naquela atividade eles dominem mais, eles ainda se sentem inseguros para fazer diferente na escola, né? Porque é tudo muito previsível seguir aquele livro, e aí sair daquilo dá muita insegurança, e ele sentir que ele inventou uma coisa nova com supervisão de alguém que mostrou para ele de um outro jeito, e se aquilo que ele mostrou com aquela supervisão foi bem visto, eles se sentem mais seguros para ir além. Isso que é a minha experiência. Então, a gente quis incluir também nisso sempre uma atividade de supervisão de aplicação direta na sala de aula desses professores que são professores. Então, bom, aqui é só para mostrar que... eu botei aqui no primeiro. Que então foi aprovado agora no fim do ano passado, o Profibio pela CAPES. A gente demorou bastante tempo construindo essa proposta. A gente fez, assim como o Profimate fez no início, eu acho que continua fazendo, né? A gente fez um edital inicial de adesão, teve 35 propostas de instituições para se associarem, mas a gente aprovou 19, então está começando com 19 instituições associadas, e a sede ficou na UFMG, que uma professora da UFMG se juntou a nós nas discussões que a gente teve na CAPES, e a gente achou que na UFMG ia ser mais viável de implementar pela estrutura administrativa e tudo, principalmente nesse momento também agora que a gente está difícil de dinheiro, né, de tudo. Então, e realmente tem se mostrado, está sendo muito bom, está sendo lá, a sede ser lá. Mas a idealização da proposta foi feita por esse grupo pequeno nosso aqui, e está muito baseado, como vou mostrar para vocês, nessas ideias que eu coloquei aqui. Então, a gente quis começar pequeno, até eu acho que 19 não era o que eu queria menos, porque de fato uma proposta que eu acho muito desafiadora, e eu não sei se a gente vai conseguir transmitir essa forma de ensinar ciências, vai conseguir fazer com que ela aconteça, quer dizer, a gente vai conseguir, mas está sendo um desafio garantir que isso vai acontecer em todos esses lugares aí que estão espalhados, são 19 só, mas estão espalhados pelo Brasil todo, como vocês podem ver. Então, aqui a última coisa que eu quero mostrar. Acho que o grande desafio é fazer esse tipo de produção de conhecimento ser uma resistência de uma desobediência civil. Porque num país formatado para fazer prova, exatamente, isso não é voltado para fazer prova. Exatamente. A produção do conhecimento é diferente, E eu acho que o grande desafio vai ser aí. Mas o desafio maior que está sendo agora, nesse momento, é a produção do material didático que eu estou querendo fazer, mas não fazer eu estou fazendo, na verdade, mas supervisionando, né? Mas não é o material didático como um todo, porque justamente eu acho que a liberdade é muito importante nesse tipo de modelo, mas são roteiros que essas pessoas que estão espalhadas por aí, que vão oferecer disciplina nesses vários lugares, possam seguir com esse mesmo espírito. Então, a UFMG conseguiu organizar o encontro de todos os coordenadores, mesmo sem nenhum dinheiro, então eles conseguiram pela pró-reitoria lá, e foi muito bom, porque eu mostrei algumas dessas iniciativas, mostrei exemplos de possibilidades, e os coordenadores aceitaram super bem a proposta. Eu fiquei contente, porque os 19 acharam que era assim que tinha que ser, porque podiam achar que não. Como eu já vi em vários cursos por aí que não, tem que atualizar conteúdo porque eles não sabem nada. Sempre as pessoas dizem, o professor não sabe nada. Não é que não sabe nada, você tem que... Não é nada disso, eu acho que é o problema. Então, tem um pouco essa visão de que a questão é falta de conteúdo, que a gente tem que andar na fronteira, mas eu acho que não, acho que a fronteira... A gente tem que chegar na fronteira, sim, e dar acesso à fronteira, mas isso é uma consequência dessa outra forma da gente ver a ciência, né? Nesse caso, ou ver o ensino, ou o que seja. Então, assim, só para mostrar para vocês, né? Isso aqui são professores de biologia, também não sei o quanto
qual é a relação que vocês percebem isso com o que vocês fazem, eu realmente não sei. Mas como que a gente organizou para isso acontecer? As aulas são de um dia, como também costumam ser, né, nos mestrados profissionais em geral, o dia que o professor vai ter livre. Então, mais uma vez, né, para quem quer defender revisão de atualização de conteúdo, imagina ficar 8 horas lá vendo aulas e aulas e aulas. Eu acho completamente inviável isso, né, e desgastante e pouco produtivo. Então, o que a gente imaginou? Que cada dia a gente criou só 3 disciplinas, que no fundo é uma só. Na verdade, tem 6 disciplinas obrigatórias, sendo que 3 são a mesma, que estão só divididas em 3 semestres, e elas têm esse mesmo nome, da produção do conhecimento científico ao ensino de biologia 1, 2 e 3, onde a gente agrupou os tópicos que estão no currículo escolar como um todo, em 3 grupos grandes assim de temas. Então tem um tema aqui que é mais a fisiologia, anatomia comparada, com foco no humano, porque tem bastante foco no humano nesses temas mais macro, né, do corpo humano. Quer dizer, no fundo é o corpo humano e a anatomia e fisiologia comparadas, que tem o foco no humano, e você vai um pouco para os animais, que afinal é a biologia. Então esse é o primeiro. O segundo é uma parte mais micro, que é a célula, os componentes da célula, as funções da célula, os tecidos e como isso se organiza nos seres. E o último é a diversidade dos seres vivos, que vai falar de todos os seres vivos em geral e fazer as relações entre eles, tanto em termos também de anatomia, fisiologia, mas também da ecologia deles, da interação deles com o ambiente. Então, uma parte mais da biologia macro, da biologia que a gente pensa primeiro quando a gente pensa biologia, talvez, né? Então, a gente agrupou. Isso não está separado desse jeito no currículo escolar, mas a gente agrupou os tópicos dessa maneira nesses 3 grandes temas, que ocupam quase o semestre todo, como vocês podem ver. Então, cada um tem umas 13 aulas, vamos dizer, 13 dias inteiros. E o que a gente fez? Pegou esse grande tema e separou, então, em 10 ou 12 tópicos, que também estão integrados, esses conhecimentos ali dentro daqueles tópicos, então estão separadinhos, como no livro, que se fosse assim ia ter 300, porque tem aqueles 1000 coisas separadas assim. Então estão agrupados juntos de uma maneira integrada, a gente juntou coisas que a gente achou que tinha a ver, e esse tópico vai ser trabalhado ao longo desse dia num esquema tipo esse que eu mostrei para vocês, que eu faço com bioquímica, que é uma coisa muito experimental. Então eles têm a pergunta e vão lá e fazem um experimento e resolvem. Pode ser assim, mas pode ser outra coisa que não tem um experimento. Pode ter, por exemplo, você dá para eles vários experimentos-chave ao longo da descoberta da membrana celular, por exemplo, para grupos diferentes, e cada grupo vai defender o seu ponto de vista daquela época, e eles vão tentar construir a linha do tempo, por exemplo. Isso é uma maneira de você fazer investigativo. Qual que veio antes do que qual? E aí, por que esse conceito levou aquele? E onde a gente está hoje? Então, isso é um jeito de passar um dia trabalhando isso, lendo aquela literatura-chave daqueles períodos ao longo da história, por exemplo. O outro pode pegar uma praga que afeta aquela região onde o Prof. Bio está, que pode ser diferente de acordo com o Brasil, e aquela praga ele vai ter acesso aos dados da Embrapa, ou de não sei o quê, ou da Secretaria de Saúde, ou que seja mais, ou da indústria, ou que seja. Então a gente deposita aqueles dados todos, aqueles informações que existem sobre aquela praga numa plataforma que eles têm acesso. Eles vão passar metade do dia estudando aquilo, e aí cada um vai defender uma maneira de lidar com aquela praga, por exemplo, que vai ter que se basear qual é o ser que está causando a praga, se é um inseto, se é o quê. Então, se é um inseto, o que é esse inseto, como é que ele vive, o que ele come, por que ele é uma praga, qual é a planta que ele ataca, o que é a planta, por que aquilo. E aí ele vai estudar as relações entre aqueles seres vivos dentro de um contexto que vai ver coisas de ecologia, coisas de planta, coisas de inseto, e um problema econômico que afeta a região onde ele vive, por exemplo. Então ele pode passar o dia fazendo isso, no final vai ter uma aula, vamos dizer, de ecologia que fale das interações daqueles seres, né? Então, por exemplo, num tópico ali. Então, a gente está criando N maneiras de abordar os diferentes assuntos em formatos diferentes, que pode ser esse que eu mostrei para vocês, que é a experimentação mais clássica, pode ser outros jeitos de lidar, pode ser um trabalho de campo que você explore temas diferentes, pode ser um problema de saúde que ele vê na escola. Então, qual é uma doença infecciosa que afeta a sua escola e como você resolveria esse problema
sozinho como professor. Aí você pode falar, então vou estudar quem é esse micro-organismo que causa esse ou esse parasita, vou ver as formas de prevenção, por que isso é uma forma de prevenção. E aí assim por diante você pode explorar N temas diferentes dessa maneira, né? Então você pode fazer uma aula do sistema digestivo, começando com o café da manhã e aí explorando como cada um daqueles alimentos foi digerido depois que você comeu num café da manhã conjunto, por exemplo. E aí você vai, dependendo de qual é aquele alimento, você vai estudar diferentes formas de digestão e chegar a aprofundar por que aquilo causou aquele efeito, por que aquilo foi digerido daquele jeito, por que o produto... Porque quando você comeu aquilo, você teve aquela reação fisiológica e não aquela outra. Então você pode fazer de muitas maneiras ao longo daquele dia. E é isso que a gente está estruturando agora, esses roteiros que sejam formas de explorar os diferentes tópicos que a gente colocou. E aí nisso a gente pretende cobrir uma grande parte dos tópicos da biologia. E aí onde vai a aplicação em sala de aula? Em paralelo aqui, corre uma coisa que faz parte dessa disciplina, mas que está coordenada geralmente por um professor relacionado à prática de ensino das licenciaturas dessas instituições, que aí o aluno vai, o mestrando, né? No começo do semestre ele vai escolher, ele sabe quais são, vamos dizer, os 12 tópicos que ele tem aqui, ele vai escolher um desses que ele vai estar trabalhando de qualquer maneira naquele semestre com os alunos dele na escola, e aí ele vai procurar esse professor que coordena essa aplicação em sala de aula e o docente responsável por aquele tópico, e juntos eles vão tentar inventar uma coisa para ele fazer em sala de aula. E aí no momento que ele tiver que dar esse tópico na sala de aula, ele vai fazer uma tentativa que é apresentada aqui no final. Todos os alunos apresentam o que fizeram. E ele pode apresentar, eu tentei fazer aquilo, mas deu tudo errado, foi tudo diferente do que eu pensei, os alunos viram um caos na minha sala. Pode dizer isso. Ou pode dizer, não, poxa, deu certo, meio certo. Não, deu super certo. E aí cada um vai trocar, então não vai ter isso de ter que dar certo e ter que tirar 10 na prova. Isso aqui é mostrar a experiência. E na medida que as coisas forem se ajustando, ele vai fazer isso 3 vezes, né? Na turma dele. E a 4ª vez vai ser ele desenvolver uma coisa de fato para ele fazer, porque ele vai ter o semestre inteiro para desenvolver, e isso vai ser o trabalho de conclusão dele, a dissertação de mestrado dele. E junto com isso ele vai ter disciplinas optativas que ocupam alguma parte, que a gente tem lá um leque de opções que cada instituição vai oferecer as suas, e aí ele pode, aqui podem estar as coisas mais de fronteira do conhecimento, aqui podem estar N coisas diferentes que ele vai ter algum tempo para ter. E na verdade esses planos aqui, né, à medida que eles vão dando certo ou que vão sendo coisas interessantes de discutir, isso vai ficando num repositório que todos vão tendo acesso. Então com o tempo a gente espera ter inúmeras possibilidades de aplicar inúmeros temas diferentes em sala de aula que eles possam compartilhar e um possa experimentar o do outro nesse contato que eles têm com o mestrado. Eles vão poder fazer coisas diferentes e coisas que os outros já fizeram e já testaram. Então a gente pensa que com o tempo a gente vai ter cada vez mais atividades testadas e experimentadas em diferentes contextos, já que está o Brasil inteiro ali, pessoas diferentes de escolas mais diferentes possíveis, né? Então, é assim que a gente desenhou, que eu espero que a gente consiga que funcione, embora eu acho que é um desafio, que essas aulas que são todas assim, meio investigativas e imprevisíveis, vamos ver, mas eu estou bem confiante, porque eu acho que os coordenadores realmente absorveram. Eu fiz um workshop com os coordenadores nesse encontro, e eles próprios tiveram que inventar essas aulas, e eles inventaram aulas super legais. Então eu acho que eles entenderam o espírito da coisa e eles vão conseguir transmitir para o corpo docente nas instituições deles, e eu acho que vai funcionar se a gente tiver um mínimo roteiro de como oferecer isso para os alunos. Então vamos ver o que vai ser. Ainda não começou, o edital está aberto para eles se inscreverem, a gente não sabe quantos vão aparecer, qual vai ser a relação candidato-vaga. São oferecidas agora 500 vagas, porque são 20 e poucas em cada uma dessas instituições. Aqui vai ser oferecida? Aqui no fundão, que tem 2 turmas, na verdade uma aqui e uma em Xerém, porque em Xerém tinha um mestrado profissional que acabou se integrando a esse, mudando de perspectiva, e na UERJ tem outra turma. Mudou, vai virar Profbio, né? Vai ficar dentro desse, Ele já tinha meio esse nome Profbio, então já era meio confuso, mas ele é bem diferente a estrutura dele do que essa. Então agora eles acabaram aceitando se incorporar, e vai ter uma turma em Xerém e uma turma na sede. Essa é bem mais legal.
Vamos ver, não sei, né? Eu acho, né? Mas eu sou suspeita. Bom, então acho que era isso. Aí eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Só umas impressões minhas, assim. Sobretudo por você não ter apresentado nenhuma fundamentação de educação, eu estou muito assustado. Assustado, assim, perplexo no melhor sentido possível, porque tem uma sensibilidade absurda para você fazer isso tudo sem uma fundamentação. Não tem nenhuma fundamentação, foi o que eu tentei dizer desde o início. Então, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, você está em consonância, por exemplo, com o que a gente tem visto na literatura sobre formação de professor bem recente, que é considerar o sujeito como agente de produção, considerar o que o professor sabe. Claro que eu sei dessas ideias, né? Mas eu não tenho uma coisa formal disso. Mas isso deixa a gente mais perplexo, porque assim, você faz isso tudo sem parar para, né? Você vê, eu não fiz nem licenciatura, eu sou bióloga com bacharelado em genética e com doutorado em bioquímica. Eu não tenho nada de educação, foi o que eu te disse. Estou aqui para mim é bem um desafio, porque eu não... Então, só pode falar, né? A minha leitura, você está em consonância com o que a gente tem, que a literatura tem falado hoje sobre formação de professores em geral e também sobre formação de professores na educação matemática. Você fez algumas coisas ali, eu lembrei um pouco do concept study, esse negócio de fazer um brainstorm lá no início, essa coisa do professor trazer a atividade profissional dele para discutir um conteúdo, quer dizer, e até essas palavras que hoje em dia são abomináveis, né, que as pessoas não usam mais, tipo reciclagem, mas elas continuam fazendo essa coisa da atualização, vou lá dar o que ele não tem, sempre no sentido de tentar encher a caixinha que está vazia. Então essa perspectiva de considerar o sujeito como produtor de conhecimento é uma coisa que é inerente à sua proposta, mas eu acho que está para além da coisa da ciência. Eu acho que pode ser visto em matemática. Com certeza. Você considerar o professor como um sujeito que não tem nada. É usuário. Né? Sim, isso é claro. Então, assim, um drogado, é só usuário. Pela minha leitura acadêmica de coisas de educação, parabéns pela sua proposta, tá muito bonita. Obrigado, tá? Então, um pouco do que eu falaria no sentido do que o Alisson fala, mas eu queria destacar talvez uma comparação que eu até fiz na sua fala, mas pelo fato de ter sido pioneiro dos mestrados profissionais, que era o caso da matemática, as duas propostas elas são bem distintas, muito distintas. E hoje eu pensaria assim, se lá quando eu terminei a minha graduação, sou um doutorado hoje, mas quando eu terminei a minha graduação, estava começando com matemática, se a proposta do mestrado profissional fosse muito parecida com essa, eu ficaria muito tentado fazer um mestrado profissional, que naquela época eu olhei e vi que era uma revisitação a coisas que eu tinha acabado de ver na minha graduação. Eu ficaria muito mais tentado fazer um mestrado profissional, porque tem muito mais a ver, e aí pensar a minha ação como docente de educação básica também. Faria muito mais sentido fazer algo como essa proposta do Prof. Bio, do que esse formato que a gente não quer repetir, né? Então, e aí sim faria sentido a distinção entre o Prof. Mate e o mestrado acadêmico na sua essência, sabe? Mas isso... Hoje fica muito com essa cara de uma formação continuada para quem teve alguma coisa capenga. Vezes não é isso que se necessita para a sala de aula. O que é essa ter capenga, né? Eu não gosto disso, porque assim, no fundo, todo mundo é capenga, porque a gente nunca pode saber tudo. E também você desconsidera um pouco, eu sinto isso, assim, dentro dessa minha experiência, duas coisas do que você está falando, né? Embora isso seja bem diferente de tudo, e é um desafio, mas eu fiz meu pilotozinho, por isso que eu proponho. Esse Prof. Bio que existia aqui, que era um mini Prof. Bio, que existia aqui em Xerém, ele era basicamente atualização de conteúdo. E me chamaram para coordenar a disciplina bioquímica. Aí eu falei, eu só aceito se eu puder fazer o que eu quiser na minha disciplina bioquímica. Se vocês quiserem que eu pegue o livro de bioquímica, e eu tinha 30 horas para dar todo o livro de bioquímica da graduação. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então, se vocês me deixarem fazer o que eu quiser, eu aceito. E aí foi quando eu montei esse curso aí que eu mostrei primeiro de todos, a disciplina, que eu tinha 30 horas, eu peguei uma semana, que não era uma semana no Prof. Bio aqui, porque eram só as sextas, mas então no fundo está dividido aquilo em 5 encontros, mas eu fiz exatamente aquilo.
peguei os 3 temas principais que estão no currículo de bioquímica, que era isso, fermentação, fotossíntese e respiração celular, e trabalhei desse jeito com eles. E eles, os professores, e eu fiz isso por uns 5 anos que eu dei essa disciplina, e eles sempre disseram, era isso que a gente queria quando a gente entrou nesse Prof. Bio. Tudo que a gente queria era isso. E eles adoravam. E eles diziam que eu odiava bioquímica. Todo biólogo odeia bioquímica, porque química, uma molécula, uma coisa, acha que é horroroso. Eu odiava bioquímica, tinha horror de dar essas aulas. E agora é o que eu mais gosto de toda a biologia. Eles falavam isso, era um negócio até exagerado, né? Então eu vi que isso me fez ter segurança de saber que o professor quer isso, ele não precisa que você fique atualizando ele das coisas, né? E a outra coisa, só para terminar, lá naqueles lugares lá do Ribeirinhos, longe, acontece mais do que também acontece aqui, alguns professores com uma deficiência realmente gravíssima de formação, você via. Então, começava com a minha aula, linha teórica do histórico, você via que eu estava falando um grego ali, que eles não estavam nem atingindo nada do que eu estava dizendo. E aí, uma vez, eu estava lá em Santarém, com uns professores desses, dando esse curso, e entrou uma professora de lá, da UFOPA, e ela sentou, ficou ouvindo e falou... Aí, quando eu falei que eles iam fazer a pergunta, iam fazer uns experimentos, que ia ser assim o esquema, ela levantou lá na frente deles, falou assim, você não sei o que você está fazendo aqui, porque eles nunca vão ser capazes de fazer isso, você não sabe com quem você está lidando. Aí foi horrível, mas aí, na frente deles, aí eu falei assim, olha, essa é a sua opinião, mas eu tô aqui, eu quero tentar então, se você acha isso, mas eu não acho isso e eu quero tentar, falei pra ela. Então eu só peço que você me deixe ficar com eles essa semana, e ela ficou lá, todos os dias, olhando o que ia acontecer. E no final, quando eles apresentaram o que eles propuseram, eles apresentaram tudo no mesmo exato nível do que eu tenho nos meus alunos, eu tinha nos meus alunos aqui do Prof. Bio daqui, que tinha uma prova, que eles só passavam aqueles que tiravam uma nota altíssima, uma prova de conteúdo, e eram os melhores professores em termos de conteúdos que faziam Prof. Bio daqui. E estavam no Rio de Janeiro, outro ambiente daquele lugar lá longe. E eles chegaram no mesmíssimo lugar, eu posso garantir que eles chegaram no mesmíssimo lugar. Então... eu acho que ela ficou lá, é mesmo, hein? Como é que eles ficaram assim, hein? Falou uma coisa assim. Não, foi horrível isso, foi horrível realmente. Aí, mas então essas experiências, isso foi uma, mas já teve várias. Eu tenho certeza que isso de que falta conteúdos, que precisa atualizar, eu acho que não é assim. Se você tem uma motivação que você rapidamente você vai absorver as coisas que você precisa para usar na sua prática. Então eu acho que... paradigma de pensar a formação de serviço do professor, né? A formação permanente. Uma outra dúvida que eu queria ter, que aí só fecha... Estava pensando, quanto tempo vocês demoraram para a confecção desse Prof. Bio? Eu vi que foram poucas pessoas, né? Dentro da 5, né? 4, 5. Fomos 3, depois a gente juntou mais alguns, aí depois veio esse grupo da UFMG, então eles participaram um pouco mais depois. Porque é diferente, por exemplo... A gente demorou muito tempo. Da origem do Prof. Bio, que nasce de uma instituição, então não é uma instituição que fala, são 5 pessoas de lugares distintos, que trazem trajetórias distintas, e eu imagino que quanto deve ter sido, sei lá, difícil. A gente começou numa discussão com muita gente, que quando se resolveu fazer, mas aí eu estava lá, eu falei que eu queria tentar esse formato, a gente começou, mas aí era uma discussão, uma mesa que tinha lá, sei lá, 15 pessoas, mas com o tempo ela própria foi se excluindo e ficamos nós 3. Talvez a gente ficou por 1 ano, nós 3 trabalhando, porque a gente tinha que saber esses conteúdos todos, esses tópicos, porque foi muito difícil, porque a gente é de uma área pequena da biologia como um todo. Então a gente demorou, a gente chamou professores de biologia para opinarem pra gente, como a gente organizar, entendeu? Porque se a gente pegar um livro de biologia, não sei se na matemática é assim, não dá pra ter noção da quantidade de conteúdos que tem lá. É um negócio sem fim, são 3 volumes gordos assim, que nunca acaba de ter descrições e descrições. Então a gente ficou um pouco, como é que a gente vai organizar isso em 30 tópicos, vamos dizer? Então a gente tem que pegar tudo isso e tirar dali os 30 tópicos, que são essas 30 aulas, na verdade, daquelas disciplinas grandonas ali. Então, né, que vai ter, vamos dizer, 10 ou 12 em cada uma, vão ser 36
tópicos, mais ou menos. Como é que a gente vai organizar isso? Isso que a gente demorou muito, demorou 1 ano para organizar isso nesses tópicos. Depois que a gente conseguiu, a gente teve que convencer, teve que ir na CAPES, aí não tinha dinheiro, tinha que arrumar um dia que a gente ia por acaso lá, ia lá e discutia, e tinha que juntar todas as coordenações das ciências biológicas, que são 6, e aí apresentar. E foi muito importante ter alguns interlocutores lá que gostaram realmente dessa proposta. Então, demorou uns 3 ou 4 anos para a gente realmente sair do zero e chegar nessa proposta aprovada agora. Demorou uns 4 anos, eu diria. Isso acho que ainda tem jeito. O quê? Eu acho que ainda tem jeito. Eu acho que uma questão importante que vocês alcançaram é que é caminhar com o professor, não é? Não é tutorar o professor, não é tutelar o professor. Não é subestimar o professor, porque essa hierarquia entre quem está de fato na educação de massa e quem está na universidade, nos institutos federais, isso tem que ser quebrado. Porque senão para sempre a gente vai reproduzir um discurso que reforça uma realidade. Eu fico muito feliz de saber que existe Ai, que bom. iniciativa, que vocês pensaram nesse sentido. Porque nós que estamos lá na educação básica, né, eu sou exceção, né, no doutorado, acho que eu sou a única pobre, né, porque eu sou a única todo mundo do Instituto Federal, Pedro II, só eu que sou SEDUC, aí a pessoa olha pra mim com uma pena, normalmente. Não o pessoal do doutorado é maneiro. Tá? Caixa do supermercado, olha pra mim com pena. Gente. Inclusive vou ficar milionária agora porque terminei o mestrado, né? Recentemente vou entrar pro meu auxílio qualificação, vou receber R$275 a mais no meu salário, enfim. Mas o bacana é que é uma classe tão massacrada, e que precisa ser ouvida, porque tem solução partindo de cá. Da educação básica. Eu acredito. Fazer alguma coisa se nós fizermos juntos. Mas eu acredito totalmente nisso. Se a gente não caminhar junto, um puxando para um lado, outro puxando para o outro e o governo massacrando todo mundo. Então, essa ideia de caminhar junto é muito bacana. Eu tenho uma curiosidade, assim, que é meio da linha do que o Ellerson te perguntou. Assim, o teu projeto, ele segue assim, meio quase que um roteiro assim, conhecido pra gente, assim, que é a escolha de um tema, aí você problematiza, aí faz as experimentações e discute o resultado. Assim, aí eu vejo muito assim, dessas metodologias ativas de aprendizagem, de ensino. A minha curiosidade é se vocês fizeram esse que eu chamo de roteiro, pode ser uma maneira pejorativa, mas não é. Se vocês fizeram esse roteiro de uma maneira inconsciente, ou se vocês leram sobre essas metodologias que botam o aluno como sujeito ativo, o professor como um tutor, ou se foi assim meio que na intuição. Olha, eu posso responder só com uma palavra assim, a sua pergunta, dizendo que foi na intuição, mas não é. A intuição vem de algum lugar. E a intuição é porque nós somos cientistas. Talvez a ciência experimental, eu não sei o quanto isso é diferente da matemática. É muito uma outra área para mim. Mas a biologia, como uma ciência experimental, eu acho que isso é mais claro que é assim. Você sempre vai trabalhar assim. Se é um cientista na área de bioquímica como a minha cabeça é assim, porque eu sempre vou trabalhar assim. Eu sempre tenho que partir de uma hipótese, tenho que desenhar um experimento para responder a minha hipótese. Não tem outra maneira de eu trabalhar do que se não for assim, desde que eu comecei minha formação. Não tem outro jeito. Ninguém pode me dizer, se a minha pesquisa é sempre uma pergunta que não se sabe o conhecimento daquilo, não tem outro jeito de eu lidar com ela sem eu criar uma forma de trabalhar experimentalmente e chegar numa resposta. Então, isso é a maneira a nossa cabeça é assim. Então pode dizer que é intuição, mas não é, porque a nossa formação faz a gente ser assim enquanto cientista. Mas isso talvez tenha sido intuitivo lá há muito tempo atrás, há 30 e poucos anos atrás, quando esse professor, que era o Leopoldo, que já faleceu, e que era o professor titular lá na bioquímica, quando ele resolveu levar os alunos lá para dentro do laboratório e fazer isso com eles.
Vamos botar eles para fazer o que a gente faz aqui. A ideia dele, ele era uma pessoa muito intuitiva. Então ele não sabia nada de bases teóricas da educação, como eu também sei bastante pouco, mas ele não sabia nada, nem queria saber. O que ele pensava era assim, eles têm que fazer o que a gente faz, vamos botar eles todos aqui fazendo como a gente faz e os resultados iam sendo ótimos, porque eles adoravam. Depois vinham os professores e adoravam, todo mundo chorava no final, que aquilo era a melhor coisa da vida. Então isso acontecia constantemente por anos e anos, desde 85. Então foram anos e anos, todas as férias até hoje, desde 85 até hoje, em janeiro e julho tem esses cursos, às vezes uns 4 ao mesmo tempo, de temas lá de bioquímica para criança, para professor. Então isso começou com uma intuição, eu diria, mas não é uma intuição do nada. Talvez ela não esteja fundamentada em fundamentos teóricos da educação, que a educação formalizou. Mas a nossa vida é assim. Então talvez para a gente seja mais fácil, porque nosso dia a dia é isso. Não existe outro jeito de pensar que não seja assim. Vocês vendo né? que assim está certo. Porque é assim que o conhecimento é construído de fato, que é onde a gente está construindo o conhecimento. Então, sendo um cientista. Então não tem outro jeito na nossa cabeça, entendeu? Por isso eu acho que é mais fácil para a gente ver, porque não está também fundamentado só no teórico, está fundamentado no que a gente vive. Eu vou encerrar na pergunta do Ivail, cada horário do pessoal. Tá. Eu tô aqui também, mas eu tô controlando aqui. Só para pegar uma pergunta. Depois a gente conversa. Ela não quer te ouvir. Eu estou assim, extasiado em que você comentou aí e tentava fazer algumas analogias, algumas conexões e articular o que você estava pensando, tanto na experiência lá no Pará quanto nessa proposta. E eu vi algumas coisas interessantes que eu acho que é para todos nós que somos professores de matemática pensarmos. Algumas coisas que você privilegiou em relação a outras, como por exemplo a busca em fazer, por exemplo, os alunos lá da cidade do Pará de entender as estruturas. Então, por exemplo, me chamou a atenção quando a menina escreve: as plantas têm um esqueleto. Eles concebiam plantas e energia do discurso deles, as plantas como com características medicinais, mas a relação da planta como ser vivo. E aquela estrutura de esqueleto, assim como um coelho tem esqueleto, assim como vários seres vivos têm esqueletos, as plantas também têm. Matemática, uma das características da matemática é tentar entender as estruturas. Quando você investiga estruturas, você consegue resolver vários tipos de problemas que são aparentemente diferentes de uma mesma tacada. Eu acho que a estrutura que você tanto evoca aí da ciência tem um paralelo com a estrutura da matemática, tá? Tanto nos problemas aplicados internamente quanto os aplicados fora. Outra coisa que você falou foi os processos. Na bioquímica você falou da fotossíntese, da fermentação, da respiração celular. Mitocôndrias. A usina, a grande usina. Para gordo, mitocôndria é tudo. É tudo, né? Viva o ATP. Sem ATP, estaríamos todos mortos. Eu não vou entrar no piruvato, que é uma parte muito também interessante. Os processos no ensino de matemática, às vezes, são colocados de lado. É aquilo que eu quero dizer com processos. Você tem uma parte, às vezes, árida de resolução de expressões e equações, e a expansão daquele tipo de processo para outros processos, como, por exemplo, a investigação de padrões, a comparação, as categorias que surgem quando eles fazem os desenhos das plantas, quando eles cheiram, né? Quando eles veem no microscópio. Tá? Em matemática, eu acho que a gente também tem correlatos. Quando a gente investiga problemas, sabe, num contexto puramente matemático e num contexto, por exemplo, biológico. Você tem processos ali que são semelhantes. Então, acho que a tua proposta, ela seduz e nos deixa muito felizes, porque se a gente analisar no cerne, sabe, eu acho que o xilema que corre aí, corre aqui. Eu acho que a estrutura é a mesma. Estrutura, processos, sabe? A gente está falando da mesma coisa, só que com a visão do cientista e do professor. Então,
Me seduziu isso que você falou e fico feliz na linha que o Emerson também comentou, sabe? Eu acho que esse é um bom caminho, não é o único, mas é um bom caminho para a gente transformar as coisas. Assim, a gente às vezes desconecta o que é matemática. Matemática é fazer ciência. Então, por isso que eu falo que eu não sei muito. Tem isso atrás, né? Mas é que é difícil para mim fazer um paralelo. Então. E assim, uma coisa que você falou assim, nem sempre é possível contextualizar, mas problematizar sempre dá. Exatamente. Isso isso sim. Gente, não, tá bom, tudo bem. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço, né? Que me convidaram aqui.